Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Projeto Piloto, o seu novo ponto de encontro sobre o mundo dos negócios e da cultura automotiva. É isso aí, hoje nós vamos pisar fundo nas histórias de quem faz esse mercado acontecer. Donos de empresas, gestores, líderes, vendedores, todo mundo que está envolvido nesse ramo. Antes de tudo, queria agradecer ao Luciano Fernandes aí, que é um parceirão nosso, dono da Atitude Vídeo Produtora. Lu, muito obrigado aí por estar abrindo as portas para que a gente possa estar realizando esse sonho. Luciano, a gente quer te agradecer muito, te agradecemos demais aí por ter apostado na gente, junto com nós aí neste grande sonho de estar fazendo esse programa aqui junto contigo. Jeff, me diz uma coisa, para esse primeiro projeto piloto a gente precisaria trazer alguém de peso, né? Com um certeza. Cara que faz a engrenagem girar, né? Conta um pouquinho para nós quem é o nosso convidado de hoje, cara. Hoje a gente vai estar trazendo aqui, Lucas, o cara que ele iniciou na vida dele, na carreira, como eletricista mecânico. Ele é formado em administração, ele tem pós-graduação em gestão de pessoas, ele é pai de família, pai do Vitor e da Vitória. Marido da Cris, não esquece não de podemos falar que esquecer ele é disso. marido da Cris. Exatamente. Ele é marido da Cris e hoje ele é diretor de um dos maiores grupos de concessionária do estado. Ele está à frente das marcas Jeep, Fiat, Nissan e Ram. E vou te ajudar, tá? Ele é um desbravador do mundo automotivo sobre duas rodas, dono de uma BMW F850 GS e recém-chegado de uma viagem épica para o deserto do Atacama. Sensacional. Seja muito bem-vindo, senhor Gilvan Oliveira. Boa noite, senhores. Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Bem-vindo. É uma honra estar te recebendo aqui, Gilvan. Muito obrigado, na verdade, desde sempre aí, por ter comprado a ideia conosco, ter aceitado vir bater esse papo. Está sendo novo para nós aqui, a gente não é apresentador, então a gente está se entendendo nesse meio, a gente conhece muito sobre o mundo automotivo, está inserido nesse ramo, mas a gente não é apresentador. Então, se a gente errar, nos perdoa e vamos tocando junto aqui. Fica tranquilo que eu também não estou acostumado com esse meio aqui. Então Vamos errando junto. Vamos errando junto. Gilvan, queria que tu começasse contando um pouquinho da tua história aí. Quem é o Gilvan por trás do crachá, né? Aquele menino que começou lá, pelo que me falaram, lá em Caxias. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite aí, gurizada. Fiquei muito feliz, lisonjeado, porque primeiro, né? E o Lucas disse assim, não, tem que ser um cara de peso, tem que ser um cara de peso. Eu disse, não, meu, não tem que ser eu, convida outro. Tinha que ser tu. Aí eu, enfim, topei o desafio. Obrigado mesmo, satisfação enorme em estar com vocês. Desejar muita sorte aí nesse projeto e que eu acho que vai brilhar muito, vai crescer muito. E parabéns. Muito obrigado mesmo. E respondendo a tua pergunta, né, quem é o cara por trás do crachá, né? Gilvan é um pai de família, né? Hoje pai de família, já fui moleque também. Hoje casado com a Cris, né? Pai da Vitória e do Vitor, né? E que começou, não sou de Caxias. Não é de Caxias. Olha, essa é uma novidade para mim também. Já começamos bem. Começamos divulgando fake news. Na verdade, assim, eu fui para Caxias muito novo, né? Eu não tinha 3 anos de idade, né? E aí nós morávamos eu nasci em Matelândia, no Paraná. Não é nem gaúcho, Gilvan. Não, é uma cidade gigante, surpresa deve ter uns mesmo. 15 mil habitantes a cidade, assim. É minúscula, né? E aí eu fui morar em Caxias, eu nasci em 78, entre 82, acho que. Então eu não tinha nem 3 anos ainda, né? E no interior de Caxias, tá? O pai veio na frente, né? Então tem uma história bem extensa aí, né, de mudanças, né? As primeiras imagens que eu tenho, assim, de vida, né? Que acho que todo mundo tem, né? Sim. Imagem de infância, né? As recordações. As primeiras imagens eu tenho, eu não tinha 3 anos de idade, eu lembro de coisas da onde eu nasci, lá no Paraná. Olha só. Coisas que legal. marcaram, assim, né? E como é que foi essa infância, assim, Gilvan? Eu acho que até pela experiência, porque isso te moldou, né? Ser hoje quem tu é, com certeza a tua infância teve um impacto gigantesco, assim. Como é que foi a presença familiar mesmo, teu pai, assim, tu vê essas mudanças junto com a tua mãe, enfim, como é que foi essa... Sabe que eu escutei de um amigo um dia, né? Conversando, né? Conversa de tomar trago, assim, né? E aí ele disse assim, Gilvan, tu foi forjado.
E aí eu comecei a repensar e eu acho que um pouco é isso, assim, né? Como é que era? O meu pai, até hoje meu pai trabalha na roça, meu pai é agricultor. Meu pai hoje planta tempero verde, salsinha, couve em folha, né? E com muito orgulho, né? Sim. Tá lá o velhinho e a velhinha, os dois ainda trabalham. Um beijo, pai, beijo, mãe. E naquela época, naqueles tempos eram outros, né? Tudo era muito difícil, né? Interior do Paraná, não tinha recurso, né? E aí o pai ganhou na época uma terra do governo, não sei exatamente como é que era o nome do projeto, sei que era do INCRA, né? Ele ganhou umas terras eu acho que é em Rondonópolis, no Mato Grosso, né? Mato Grosso, isso. E aí o meu pai foi lá, né? Largou na frente, foi lá desbravar para ver o que era. E aí nesse período, imagina, para Rondonópolis do Paraná ia de ônibus, né? Um troço maluco, vocês moravam demais, né? E eu lembro da minha mãe chorando, essa é a primeira imagem que eu tenho, né? A minha mãe chorando, porque ela achou que o pai não voltava mais, né? E o meu nono, né, que seria, na época, família de italiano, né? Vô, né? Nono, né? Eu perguntando para ele o que a minha mãe tem, né? Aí, por que ela tá chorando? Essa é a primeira imagem que eu tenho de vida. Assim, Ah, que legal. Mas o pai voltou, Marcante. né? Ó, vamos pro Mato Grosso que lá é o lugar. Embarcamos num ônibus e vamos embora. Eu, meu irmão, tenho um irmão mais velho, né? Tenho um irmão mais novo, que daí já nasceu em Caxias. E aí fomos nós 4. Embarcamos esse ônibus e fomos lá pro Mato Grosso. E aí eu lembro, as coisas que eu tenho bastante coisa que eu lembro, assim, né? E aí eu lembro que no meio do caminho eu tive dor de barriga. E o ônibus tinha que parar em vários lugares. Que momento delicado. Que momento. Aí num espaço lá da viagem, lá no local da viagem, tinha uma ponte caída. E aí o ônibus ficou travado lá, sei lá, 2, 3 dias lá, porque não andava o ônibus, né? E não passava. E aí eles foram entrando pro meio do mato, né? Os caras que estavam no ônibus, né? Meu pai, para tentar achar alguma maneira de sair dali. E aí entraram dentro do mato e encontraram um cara deitado numa rede, né? Isso meu pai conta, né? Sim. Deitado numa rede, morrendo de malária. Tu tá brincando. Isso já era anos 80 ali. 82, por aí, né? E aí meu pai se apavorou, né? Ele não sabia, né? A doença não era como é hoje, né? Sim, que tu sim. abre o celular, tu tem tudo na mão, né? E aí o meu pai foi entender, o que é isso? Aí fala, não, isso é malária, isso aí pega no mosquito, assim, e mata. O pai chegou no Mato Grosso, não, vamos voltar, né? Meus filhos vão morrer aqui, né? Assustado e a falta de informação da época também. Hoje tudo é muito fácil, né? Tudo Hoje tu muito tem o fácil, telefone, vai ali, pesquisa. Mas pega anos 80, não tinha internet para ajudar, não tinha né? como, Não tinha né? nem como pesquisar na hora ali, é só informação, só conversa mesmo, né? E aí o que o pai fez? Voltou pro Paraná. Aí eu não sei exatamente como que aconteceu, que surgiu uma oportunidade em Caxias do Sul, para trabalhar lá como meieiro, né? Aí o pai foi para Caxias, e aí a gente foi para Caxias, moramos num lugar, numa comunidade lá que chama Nossa Senhora das Graças da Oitava Légua, Travessão Diamantino, Nossa Senhora das Graças da Oitava Légua, que é no interior de Caxias. Como se fosse um distrito mesmo de Caxias. É bem interior. Hoje já tem asfalto, tudo, mas na época mal tinha luz, né? E aí fomos morar lá. E aí tem uma passagem, assim, muito doida que aconteceu, que eu brinco às vezes, né? Que não era nem pra eu estar aqui, né? E aí eu não lembro exatamente, eu devia ter uns 4 anos, 5 anos. Eu comecei a ter um problema na pele, assim, né? E minha mãe achava que era, vai lá, se machuca, um mosquitinho, não sei o que lá, né? E uma vizinha, né? Não, tu leva esse guri no médico, esse guri tem alguma coisa, esse guri tem alguma coisa. E aí foi no médico, enfim, eu tive uma febre reumática. Com aquela idade lá, eu tava com um reumatismo mais alto do que um idoso, assim, né? Ia morrer. E algo que tenha Não diagnosticado? Naquela enfim, época não tinha recurso, não tinha né, para recurso pra estudar, né? investigação. Interior ainda de... Eu só lembro muito bem das benzetacil e penicilina. Essa aí não. lembro. Essa eu acho que foi o teu primeiro registro de dor da infância. Nossa senhora, era aquilo doía demais. E aí o meu pai fazia. Só que o meu pai era acostumado a dar injeção em vaca, em porco, né? E aí ele pegava. Aí era assim, a minha mãe segurando aqui na cabeça, né? Nos ombros, uma tia minha segurando as pernas, né? E o velho, pá, com a injeção na bunda. Assim, pegava estilo flecha ainda, né? Toma. E aí eu fiz tratamento até os 18 anos de idade, né? Com benzetacil e penicilina e tal. E aí fui melhorando. E o médico falou para minha mãe, não sei se vai sobreviver.
Até hoje a minha mãe fala essa história, ela se emociona, assim, né? Porque foi punk mesmo aquela situação. E aí nós crescemos ali, na frente de um campo de futebol, que tem até hoje, né? A casa onde a gente morava não tem mais, virou um loteamento, né? E nós crescemos ali, naquela comunidade, né? Estudava na escola da comunidade mesmo, né? A escola era até a 5ª série, e depois, na 6ª, tu ia para a cidade. E sempre a vida foi muito dura, assim, né? Não tinha luxo, recurso, né? não tinha luxo nenhum, né? Era tudo muito suado, né? Pai e mãe, fome nunca passamos, graças a Deus, mas muita vontade de ter as coisas, né? De ter algo diferente que os ricos tinham e a gente não tinha, né? E até pegando esse primeiro gancho, assim, tu já começa a ver, tu usou o termo de ser forjado, né? E já começou na infância, né? Tu começa a ver até o espírito de querer viver, pô, mal ou bem, já pegou uma doença que na época provavelmente não tinha nenhum diagnóstico para isso, né? E aí tu já começa a ser moldado de uma maneira diferente, né? Vendo uma realidade, provavelmente tu tinha amigos, né, próximos que tinham uma condição talvez um pouco melhor e tu automaticamente te espelha naquilo, né? Tinha os filhos do patrão do pai, eles tinham um Caloi Cross. Aí um dia lá, não sei que idade tinha, o pai conseguiu comprar uma bicicleta, nós comprou uma monareta, porque tinha garupeira na monareta. Que era pra dar os dois, né? Pra não dar briga. Um pilotava e o outro andava na garupa, né? Que fantástico. E aí assim, só que eu sempre pensava assim, né? Como era muito difícil, meu pai trabalhava na roça, plantava alho na época, né? Cuidou de parreiral, de uva um tempo, maçã e tal. Mas não, ele trabalhava como meieiro, né? Tinha o patrão, então ele pegava tudo que produzia, metade de cada um no final. Mas nunca teve recurso para a gente comprar máquina, trator e tal. Foi muito difícil, né? E aí quando chegou lá pelos 12, 13 anos, eu comecei a querer as minhas coisas, né? Eu já ia para a roça, sei lá, acho que com 9 anos de idade já ia com o pai para a roça, trabalhava, né? Aí teve um período também que eu ia para a escola. Aí também foi punk, assim, que um conhecido lá dos vizinhos, né? Ele montou um lugar que trocava lona de freio de caminhão. Tu já viu como é que troca lona de freio de caminhão? Já viu? Não imagino, não imagino. Não faço nem ideia. São dois serviços que, assim, muito sujo no caminhão e pesado. É mola de caminhão e lona de freio. Aí tinha um posto de mola do lado e nós éramos a fazer a troca de lona de freio. Eu tinha a mão aqui assim, toda calejada e toda cortada da talhadeira. Mas troca a lona na talhadeira. Desprendendo a lona da Ela base. tem um patim, né? Isso. Imagina um patim de freio aqui. Aí vai uma lona em cima, arrebitada. Tá? E aí aquilo ali tu tem que descolar, colocar a outra, colocar os rebites e amassar na marreta. E eu fazia aquilo, saía da escola, acho que eu devia ter talvez 12 ou 13 anos, saía da escola, a mãe fazia uma marmitinha, eu comia lá e ficava até o final do dia. Ah, que loucura. Começou cedo Isso com 9 anos, Gilberto. Não, ali eu acho que eu já tinha uns 12 ou 13. Já era velho, já. Já era velho, né? Já era experiente, já. Muito bom, muito bom. Mas aquilo não durou muito tempo, né? Porque o negócio do cara não deu certo e tal, enfim. Mas eu naquela ânsia, né? Preciso fazer alguma coisa, preciso ganhar meu dinheiro. Aí ia nos vizinhos, tem que colher uva, vamos lá colher uva, ganhava por dia. Tem que ir lá arrancar cenoura, arrancar beterraba. E assim a gente ia, né? Fazia o troquinho da gente assim, né? Aí quando eu fiz 15 anos, eu faço aniversário em dezembro, eu terminei a 8ª série e eu falei pro pai, eu quero trabalhar. Tá? Aí que surgiu a autoelétrica. A autoelétrica Casemiro. Existe até hoje a autoelétrica Casemiro lá em Caxias do Sul. Seu Casemiro Sobres, um abraço, seu Casemiro. E aí fui trabalhar lá como auxiliar de eletricista. Eu não sabia o que era uma lâmpada. Eu vou até aproveitar esse gancho aqui, porque seu Casemiro tem história, pelo visto, né? Tá convidado também para vir quando quiser aqui contar sua história. Vai ser uma honra aí poder estar recebendo o senhor. Tem, o alemão tem história. Um cara também tem uma história bem legal, assim. E aí comecei lá como eletricista, né, e sempre querendo aprender muito rápido, né, fazer as coisas, né. Aí, em pouco tempo eu já estava abrindo motor de partida, mexendo em alternador e sabendo fazer, sabe. Até hoje eu adoro mexer quando eu tenho a oportunidade de mexer nisso, né. Só que eu vi que não era meu espaço, né.
trabalhava, era um serviço, era pesado. Mais de uma vez eu debaixo de um caminhão, assim, às vezes chovendo, porque não era coberto, né? Sim. Chovendo e eu tirando o motor de partida, aqueles motor de partida pesado. Eu não tinha nem o corpo direito ainda, eu tinha 15 anos, né? Em formação ainda, corpo né? em formação ainda, né? E aí eu vou arrumar um negócio diferente para mim, né? Aí um dia eu entreguei um currículo na Volvo Caminhões. E aí eu cheguei lá na porta, o cara, não, acho que tem uma vaga de eletricista aí. Deixa eu chamar o Alcione, que era o cara da chapeação lá. Não, vamos fazer um teste, vamos agora. Fiz o teste lá e, sei lá, meio-dia que eu fiquei lá, não, tá contratado. Eu tinha 16 anos aí na época. Que legal, né? Aí quando eu for pegar a documentação, né? Não, tu traz a identidade, né? Não sei o que lá, e traz a terceira do Da quartel. dispensa Né? do quartel. Mas tem 16? Não, eu não tenho a terceira. Como tu não tem a terceira, né? Eu não tenho, né? Não passei pro quartel, eu não tenho 18 anos. Aí o cara, meu Deus do céu, né? Como é que eu vou fazer e tal? Mas eu vou te dar uma chance e tu... Eu disse, não, tu não vai te arrepender, eu disse pra ele. Ah, que legal. E aí comecei, daí não peguei o quartel depois, fiquei 5 anos na Volvo como eletricista e ali eu aprendi muita coisa. Ali, assim, sobre tanto conhecimento de elétrica quanto de mecânica. A Volvo tinha um programa de treinamento bem legal, assim, era o eletromecânico, né? Eu não cheguei a me formar, porque eu acabei saindo um pouco antes, né? Mas ali foi uma escola para mim, né? Participei de um concurso também pela Volvo que chamava Vista 99. Era o ano, né? Concurso Vista, né? Que é para escolher os melhores técnicos, né? do Brasil. Né? Que legal. E aí era em dupla, né? Aí fui eu e o meu colega Ariovaldo. E nós ficamos em primeiro lugar no Brasil. Que legal, cara. Melhor eletricista e melhor mecânico do Brasil. Pô, e aí já começou Aí- a pegar gosto, né? Aí ganhamos uma viagem para ir para a Europa, conhecer a Suécia, as fábricas da Volvo. Fantásticas, viagem dos sonhos. Pô, Isso e em aí- 99 ainda. Pô, e agora tu pega uma realidade, né, Jeff, trazendo assim um pouquinho. Tu iniciou falando de uma trajetória dura, né, uma infância difícil, e aí com, sei lá, 19, 20 anos já tá fazendo a primeira viagem para fora do país. Que é algo que, Não, convenhamos, lá na tua realidade não existia Nossa. isso, né? Falar... Passar pela cabeça, né? Lá na comunidade era, meu Deus. Se chegasse em Porto Alegre ali, já tava... E algo que chamou a atenção também é que vem de berço, né? Porque contando aí teu pai buscando sempre uma oportunidade Desbravando, melhor, né? desbravando, É. tentando lá no Mato Grosso, né? Mato Grosso, né? Mato Grosso, isso. E aí depois até vir para Caxias e tu também desde muito novo ali tentando alguma coisa, não satisfeito. Preciso buscando fazer algo. alguma coisa diferente, né? Tem uma parte que eu não contei lá do Casemiro, que essa talvez entra na questão de ser forjado, né? Que quando eu comecei a trabalhar na Autoelétrica Casemiro, então eu queria comprar as minhas coisas e tal, e a gente tava numa pindaíba de grana, assim, naquele momento, né? E eu tinha os dentes todos tortos, assim, né? Tinha praticamente 2 carreiras de dente. Então eu tinha que colocar aparelho. Naquela época, um aparelho de dentário, tu ia assim, tu pagava um caminhão de dinheiro para colocar o aparelho e um salário mínimo por mês de manutenção. Para manter. Para manter. E não tinha essa grana, né? Aí na escola tinha um dentista, né, que estava fazendo o curso, né, para colocar o aparelho. E ele virou meu amigo, né? Dr. Gilmar Rigoni, um abração aí também, Dr. Gilmar Rigoni, tem um consultório até hoje. E aí o Dr. Gilmar dizia, não, tu tem que colocar o aparelho. Não, vou colocar contigo. Não, mas não estou pronto. Não, eu vou colocar contigo. Né? Aí quando eu recebi meu primeiro salário, lá no Casemiro, primeiro salário, eu lembro assim do trajeto, eu caminhando, o que eu ia fazer, pensando. Assim, fiz 2 coisas. Primeiro, comprei um sabonete. Que Uma legal. sabonete, porque a pindaíba estava tão grande lá em casa, nós estávamos tomando banho com aquele sabão gaúcho fedorento, sabe? Horrível aquilo, né? Mas era o que tinha, né? Era o que tinha, né? E a segunda coisa, bati na porta lá do Gilmar Rigoni, disse, vim aqui para colocar o aparelho. Aí ele fez um preço lá para mim, assim, totalmente diferente, porque eu fui o primeiro paciente dele. E eu coloquei. E ele tá nativo até hoje. Tá nativo até hoje. Eu já tô feliz com isso já. O seu Casimiro tá nativo até hoje, o Gilmar tá nativo até hoje, o Gilvan, o primeiro hoje aqui, então, né? A gente já tem mais 2 convidados Tem mais certos 2, aqui né? já, garantido. Muito figura. bom, muito bom. Mas aí voltando lá na Volvo, né? Comecei na Volvo, fiquei na Volvo por 5 anos. Tive uma passagem curta também na Volvo em Uberlândia, em Minas.
ali foi o lugar assim onde eu aprendi, vamos dizer assim, a ser um filho melhor, eu acho, né? Que aí tu fica longe de casa, né? Tu perde aquele conforto, né? Porque bem ou mal tu tá dentro de casa com o pai e a mãe, tu tem tudo, né? Mas até, só para eu pegar um gancho também aqui, Giovanni, até a tua idade ali, onde tu estava trabalhando na Volvo Caminhões, tu morava ainda com teus pais, residia Sim. com teus pais. E aí essa mudança para Uberlândia foi por uma proposta de emprego para lá e onde Isso, foi surgiu tentar a lá. vida mesmo Isso, sozinho. E aí eu fui desbravar, vamos dizer assim, né? Fui para Uberlândia, cidade maravilhosa, fiz muitos amigos lá. Mas lá, assim, é uma escola, assim, né? Foi uma escola de vida, né? E adorei trabalhar lá por um período, fiquei menos de um ano. Voltei, aí quando eu voltei eu acabei indo para fazer vistoria nas companhias de seguro, né? Serviço de peritagem, né? E aí chegou um momento que eu não tenho para onde crescer nesse negócio, né? Eu não vou passar de um perito aqui, não tinha espaço, né? E eu querendo fazer mais, né? Mas aí eu já estava, né? Já tinha casado com a Cris, né? Casado não, a gente mora junto, ela me cobra até hoje para casar. Um dia nós vamos casar, fica tranquila. Ó, e a promessa tá feita, hein? Um dia vamos estar gravado, hein, Cris? Mas eu precisava fazer alguma coisa diferente que tivesse estabilidade, né? E aí eu comecei a procurar e recebi uma oportunidade na Honda em Caxias, que o Renato Scapini, né, estava montando lá a concessionária Honda e precisava de alguém que tivesse conhecimento de funilaria. Aí juntou com o que eu tinha da companhia de seguros, acabou que ele me contratou para... Eu montei praticamente a concessionária do zero, assim. Eu só não contratei os vendedores, né, da concessionária na época. Ela inaugurou, se não me engano, em novembro de 2005 ou 2004, não lembro exatamente. Ali foi ali onde eu aprendi a fazer, aprendi não, né? Não sabia nada de gestão, né? Me deram, ó, vai lá, tu é o gerente desse negócio aqui e toca, né? E eu comecei, né? Errando, acertando, né? E fiquei 5 anos lá. E aí depois desses 5 anos, né? Encerrou o ciclo, né? Como tudo começa e encerra, surgiu a IESA, né? Uma oportunidade na IESA, no grupo IESA, que é onde eu estou hoje, né? Até hoje. Então, em 2009, eu vim para a IESA, aí saí de Caxias, desbravando mais um pouquinho, né? Saí de Caxias vindo. Aí eu já tinha minha filha, Vitória, né? Vitória não tinha 3 aninhos ainda. E vim para a IESA. E aí comecei na IESA com uma concessionária, uma Nissan. Tá? E com a promessa de que seria aberta uma segunda em pouco tempo, e realmente foi, que foi a Nissan da Avenida Ceará. E nessa época, o Grupo IESA era basicamente 3 concessionárias, né? Uma Renault na Zenha, uma Renault na Souza Reis e uma Nissan. E aí tinha as Dafras que já ele estava vendendo na época as Dafras, né? E o dono da IESA sempre dizendo, ó, esse negócio vai crescer, nós vamos crescer, e hoje é o que é, né? O maior grupo de concessionárias aí no estado. E assim, muitos desafios, né? Passei pelo Grupo IESA, né? Desde quando eu comecei lá com uma loja, depois me deram a segunda, e aí a terceira, e aí daqui a pouco veio a Jeep. E como que foi essa mudança, assim, João? Porque tu assumiu um desafio, né? Tu foi forjado, né, mesmo, e iniciou já numa gestão pela Honda, sem nenhuma experiência, né? Então, iniciou pelo projeto aprendendo com os próprios erros, né? Eu acho que isso também nos ajuda e nos forja muito, né? Eu estou até usando esse teu gancho da palavra aí, porque de fato faz muito sentido, né? A tua infância inteira, ela foi sendo lapidada, né? Então, e no meio do trabalho, quando tu estava inserido já no mercado de trabalho, tu também foi sendo moldado, né? Tu foi sendo largado aos desafios e correspondendo a eles. Quando tu vem para a IESA, que é hoje onde tu está atuando, como que foi essa mudança, assim? Porque mal ou bem tu tinha estruturado já o teu time na Honda, né? E aí veio uma outra possibilidade. Como é que foi essa mudança? Porque, na minha visão, posso estar errado, tá? Mas foi onde tu estava mais tranquilo, na tua zona de conforto, entre aspas. Pô, tu já tinha passado por vários desafios, conseguiu montar o teu time e estava estabilizado na Honda. Aí vem uma proposta para vir para a IESA, para sair de Caxias novamente e fazer toda uma mudança. Como que foi isso, assim, essa mudança para ti, assim? E pelo que eu entendi, já tinha filha já, né? Sim. E já tinha uma filha, né? Que era o maior desafio, né? Mudar e tá aí a família, né?
Porque quando é só tu e a esposa é muito mais fácil, né? Carrega uma mochila aqui e vai para onde tu quiser no mundo, né? Agora, quando tu tem filhos, tu tem que pensar muito bem antes de ir, né? Essa mudança, assim, aconteceu e foi muito rápida, né? Eu lembro da decisão, que fiz a entrevista, né? No mesmo dia já me colocaram com o RH, e eu já saí da entrevista e já liguei para minha esposa. Cris, te prepara que a gente vai morar em Porto Alegre. Nem Que tinha legal. o ok ainda, né, na Sim. empresa, mas Mas tu já estava confiante que eu ia já dar estava certo. confiante que era a minha vaga, né? E a proposta financeira, ela era tentadora, né, na época, eu precisando de grana, né, juntou a fome com a vontade de comer. E aí eu vim realmente, em Caxias eu tinha uma equipe de alta performance, era muito boa, meu time, sim, a gente se conhecia pelo olhar. E aí, chego em Porto Alegre, mudou totalmente o perfil das pessoas, né? Mudou o formato até com o cliente, né? Eu me lembro bem do Kleber, que hoje é meu par no grupo, ele me disse assim, aqui o ritmo é outro, tá? Aqui não tem o aperto de mão caloroso, né? Aquela questão de que família tu né? Caxias é assim. Com tradição, com origem. Tu chega lá, É mais totalmente diferente, né? Tá dentro do mesmo estado, poucos quilômetros, mas a cultura é totalmente. Modifica, né? diferente. Totalmente. Eu andava, na época não tinha celular assim que tu pudesse anotar, né? Era mais simples o celular. Eu andava sempre com uma caneta e um bloquinho, porque eu sentava num lugar para almoçar, passava um cliente, Ju, vou precisar agendar minha revisão. Anota aqui, tá? Sempre, não conseguia ter vamos dizer, essa paz, assim, eu adorava aquilo, né, mas todo lugar que eu ia achava algum conhecido, né, e Porto Alegre não, Porto Alegre, se eu for dar, talvez cabe nas duas mãos o número de clientes que eu conheço pelo nome, né, então foi muito diferente, assim, a mudança foi bem, bem grande, né, de só uma cidade para outra, né, não é de estado, né. Sim, até acostumar com a cidade nova, a cultura nova, leva um tempo também, né? Muito. E, Gilvan, agora fazendo um retrospecto de novo, né, olhando toda a tua vida, tu é um cara que não tem medo nenhum de desafio, né? Tu tá contando a primeira parte da tua vida, e aí a gente já conhecendo um pouquinho da tua história, e agora tu vai seguir, né, falando para os nossos telespectadores, também já começa a fazer sentido aonde tu tá, a posição que tu tá hoje e os desafios que tu vem enfrentando hoje, né? Tu, de fato, foi sendo lapidado para estar onde tá. Então, vamos voltar para o ponto inicial, IESA. Chegou na IESA, como é que foi essa mudança aí e preparação de equipe? Tu assumiu uma equipe, diferente da Honda, né? Que tu montou uma equipe, então tu foi construindo o teu time. Na IESA, tu já chegou com ela operando. Como é que foi para fazer essas modificações e até trazer a tua experiência um pouquinho, assim, de gestão? Bom, primeiro assim, eu tive um impacto muito grande na questão tanto de pessoas, mas também de estrutura física, né? A Honda sempre foi um dos modelos, né, de concessionárias, né, de oficina mecânica. Eu lembro que a gente passava cera no chão da oficina, né? O chão era verde uma parte, vermelho em outra, era um brinco. O uniforme dos mecânicos era branco, tinha os dias da semana aqui, né? Tu tinha que trocar o uniforme todo dia. Era um exemplo, né? E aí eu vim quando eu fui contratado, o Kleber também foi estrategista, né? Ele me entrevistou num prédio diferente, não no prédio onde eu ia trabalhar. Tá? Técnicas, né? E ele me disse assim, não, tu vai ver que a estrutura é um pouco mais acanhada, assim, né? Tá, passou os dias lá, vou começar dia tal, encostei em Porto Alegre. Aí a pessoa o Benhur, que me recebeu, o Kleber me recebeu e designou para o Benhur. Benhur, tu prepara o Gilvan, treina sistema, mostra como é que a empresa funciona, né? E leva ele lá para a loja, né? E eu chego lá para estacionar, né? Acostumadinho, né? Eu chegava na Escapina em Caxias, eu tinha minha vaga, né? Chegava direto. Né? Tinha lugar para estacionar, era grande. Alegre, tem volta na quadra, né? Chega lá para estacionar, o cara, nós temos que achar um lugar na rua para estacionar. Mas na rua? Tá bom, né? Vamos lá, achamos o lugar. Aí vamos entrando assim, né? Concessionária, é aqui, né? Eu olhei assim, né? Meu Deus do céu, é aqui, cara. Aí desce assim. Tu conheceu a Carlos Gomes, né? Não conheceu? Tu conheceu? Não cheguei a conhecer. Era uma casa, né? Antigamente era uma casa, onde era a piscina da casa nos fundos virou oficina. Então assim, o showroom eles abriram, virou um salão,
E tinha algumas peças que ainda eram como se fossem os quartos da casa, uma casa grande. E aí tinha sala de reuniões, né? Tinha o caixa ali, banheiro e tal, e embaixo era a caverna, a gente chamava de caverna. Muito bom. Então, assim, esse impacto foi muito grande. Chegar lá, a diferença de estrutura de um lugar para outro e uma equipe, assim, que estava bem derrubada, assim, foi um desafio enorme, enorme. E aí... Não tinha nota de qualidade, não faturava, tinha um monte de ordem de serviço aberta. Iniciou ali com duas lojas. Aí estavam construindo a Nissan da Ceará. Eu entrei em julho e a Nissan da Ceará abriu em setembro, né, de 2009. Aí sim, aí já era outra estrutura, né? Outro patamar, totalmente diferente, né? E a questão da equipe mesmo, assim, Juba, tu precisou já chegar fazendo mudanças e até a gente vai entrando na entrevista, mas queria que tu já pudesse ir dando algumas dicas, assim, porque hoje a gente tem... O nosso canal, ele é voltado para o mundo automotivo, então o nosso público são gestores, são donos de empresas, são técnicos. Como que é a chegada, hoje, com a tua experiência que tu tem, tu chegar num local novo e tu saber fazer esse reconhecimento dos próprios profissionais? Quem está contigo, quem não está, como que tu hoje mensura, até mesmo na tua equipe, como é que tu consegue fazer essa distinção, né? Sim. Ao longo desses anos, a gente acabou abrindo várias lojas, né? E comprando outras operações. Agora, recentemente, compramos uma em Santa Catarina. Eu falo compramos, mas não sou eu dono, né? Que a gente se sente dono do negócio. Mas é o dono do negócio, né? Também, né? E o que eu sempre digo, né, para minha turma, assim, para os meus gestores? Eu tenho que ter gente melhor do que eu na equipe. Tem que ter gente que seja mais forte naquilo que eu não domino tão bem. Porque eu não preciso saber tudo. Eu sou o apoio. Né? Eu estou ali para fazer a diferença em algum momento, mas quem vai pilotar o negócio é o gerente, é a equipe, né? Porque eu não tenho como estar lá na ponta atendendo o cliente. Né? Hoje me pedem assim, Gilvan, como é que abre a hora de serviço? Eu não sei, mas eu vou te dizer quem sabe. Tá? Então, assim, identificar essas pessoas realmente é complexo. Mas tu sente, assim, a pessoa que quer, ela é diferente. Ela faz algo diferente, ela faz o algo a mais, ela demonstra que ela quer. Tá? E aí tu tem que ir catando. É encontrar essas figurinhas no meio, né? E eu tenho a felicidade de ter gente que está comigo até hoje, de gente que eu contratei lá dentro da Nissan da Carlos Gomes. Isso é muito fantástico, né? Isso é muito 16 fantástico. anos? Agora vai fazer 16, 16 né? Em anos. julho vai fazer 16 anos. E Juba, hoje dentro da tua operação, falar agora um pouquinho dos números mais macros, né? Hoje o Juba atua como diretor de pós-vendas, então está à frente de 4 operações, me corrija se eu estiver errado, Fiat, Jeep, Ram e Nissan. Isso. E uma das operações que eu acho que hoje talvez te tirando novamente da zona de conforto vai ser uma das mais importantes, que é a primeira fora do estado. Então quem está à frente é o Gilvan também. Como que é essa mudança para ti, Gilvan? Porque hoje dentro de uma concessionária, para quem talvez não está tão inserido, acha que concessionária é responsável pela venda dos carros. É isso, trabalha em concessionária, tu vende carro? Não vendo. O mercado é muito maior que isso, né? Clássica. Aquela clássica. O mercado é muito maior que isso, né? Então a gente tem o pós-vendas, hoje trazendo um pouquinho para algumas marcas mais atacadistas, falando até da própria Fiat, né? Ela é uma marca que ela força muito a venda de peças, então hoje tu precisa ter um planejamento para venda de peças, tu precisa ter um planejamento para o pós-vendas, um planejamento para a própria funilaria. Como que está sendo essa preparação toda para o estado de Santa Catarina? Porque é uma novidade para vocês também, até o próprio público, né? Como tu falou nessa mudança de Caxias para Porto Alegre, muda também, A né? questão cultural, principalmente, é o que impacta mais, né? Tu chegar lá e entender como é que funcionam as coisas lá, né? E realmente, na concessionária, né? Todo mundo, tu falou, né? Tu trabalha em concessionária, tu é vendedor, né? Para o cliente, ele acha que a concessionária basicamente é vendas, né? Vender carro zero. Mas são 2 grandes departamentos, né? É a área comercial, que é vendas, e o pós-vendas. E aí, dentro do pós-vendas, vai abrindo os departamentos, né? Aí tu tem a oficina mecânica, tu tem o telepeças, tu tem a funilaria, tu tem o fornecimento para a seguradora e um outro negócio que está vindo, crescendo muito, que é o e-commerce, né? O canal de e-commerce. E tu tem que ter braços, né?
isso bem estruturado, braços, para que cada um faça uma contribuição. Porque antigamente, na concessionária, o que dava dinheiro era a venda de carro. Tá? Tem uma máxima que se fala que o pós-venda era um mal necessário, tá? Antigamente. Isso caiu por terra há muito tempo, muito tempo. Porque antigamente o negócio estava na mão de 4, né? Ford, GM, Volks e Fiat. Não tinha, né? Tu andava numa dessas 4. Aí quando o mercado abriu lá nos anos 90, aí sim, aí começou a vir, né? Outras marcas, outras importadoras, depois veio fábricas novas para o Brasil, e hoje está no que é. Né? Hoje é incontável, né? Então, e aí o que aconteceu? Concorrência, né? Então as margens dos novos foram encurtando e o negócio tem que se manter, né? Então acaba que o pós-venda... Aí o pós-venda passou a ser importante, né? Opa, agora o pós-venda, né, ele tem uma relevância grande. Então, lá em Santa Catarina, em São José, que é a unidade que a gente está iniciando, ainda não temos a data prevista de abertura, mas começamos há pouco tempo lá, contratamos praticamente todas as pessoas que estavam lá, né? Que o Grupo IESA comprou uma outra concessionária que estava operando lá, que já tinha em torno de 600 passagens por mês, né? Então já é uma operação bem robusta, né? Funcionando, tudo a pleno, estoque grande e tal. E nós entramos, primeiro conhecendo as pessoas, né? Quem está lá? Quem são as pessoas que estão aqui? Entrevistamos pessoalmente uma por uma, né? Eu fiz questão de conversar com um por um, para conhecê-los e entender, né? Quem que é aquela pessoa ali? O que você está fazendo aqui, né? Aí tu vai descobrindo as histórias, né? Gente que está há 17 anos dentro da empresa, né? Gente que está há 10 anos, 11 anos na empresa. O cara se emocionar na entrevista, falar contigo, a empresa está fechando e eu estou aqui, né? Ele ajudou a abrir a empresa e hoje como se estivesse saindo também um pouquinho do DNA dele, né? A empresa acaba sendo, acho que, uma extensão também da casa. Da casa, com certeza, né? Das 26 pessoas que trabalhavam lá no pós-venda, somente 2 não ficaram com a gente, por vontade própria. Eles não quiseram, porque se o marido estava mudando de cidade, ela aproveitou e foi, e o outro já tinha um negócio engatilhado também, aproveitou e foi. Então, somente 2 pessoas não ficaram, o restante nós contratamos todas as pessoas. Isso é muito bacana, né? Eu acho que também traz a valorização, né? A valorização do profissional, né? Até porque a gente tem que ser humilde nesse primeiro momento, né? Pô, tô indo para um outro estado, eu não conheço o mercado. Eu vou sair trazendo meus profissionais de outro estado, com outra cultura, será que vão ser bem aceitos? Então, é importante também ter essa valorização de quem está lá, já conhece a cultura, quem já essa tá questão inserido, cultural, parece besteira, mas ela é extremamente importante. E uma das coisas que o seu Marco pediu para a gente, vamos contratar todo mundo. Vamos contratar todo mundo, depois a gente vê quem não quer ficar, ou quem daqui a pouco a gente vai entender que não é o nosso perfil, né? Ou daqui a pouco a gente encaixa em outro negócio, mas vamos contratar todo mundo. E outra coisa importante, assim, mantém os fornecedores que estão aqui, né? Para valorizar também a questão da cidade, né? Porque por que eu vou comprar um item fora do estado se eu posso comprar aqui na minha micro-região e fomentar o meu negócio aqui? Interno. Tá? Aí hoje muitas pessoas falam, não, peraí, eu vou comprar lá, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, eu vou comprar as peças lá de Santa Catarina que é mais barato, vou comprar de São Paulo que é mais barato. Tá botando teu dinheiro para girar lá, bota teu dinheiro para girar aqui ao redor da tua estrutura, da tua oficina, do teu negócio, do teu mercadinho, faz aquele negócio todo girar aqui, né? Mas as pessoas não pensam, As né? microeconomias, né? As microeconomias, né? Que poderia ser fomentado. E Gilvan, me diz uma coisa, assim, justamente falando disso. Qual é o foco hoje da IESA para o mercado de Santa Catarina? A ideia é se tornar atacadista lá também, é levar o mercado de peças para lá, é focar inicialmente mais para o pós-vendas? Qual é o... Bom, a estratégia do grupo em Santa Catarina é de expansão. Ela não foi lá para ficar com uma concessionária apenas, né? Ela quer crescer, ela quer outros negócios, está olhando outras coisas já para adquirir, né? Ainda não tem nada formalizado, mas ela está olhando todas as oportunidades que tem. E vai crescer muito, pode ter certeza que vai crescer muito. E o pós-venda, sempre se tem um cuidado muito grande com o pós-venda, principalmente com qualidade, né?
atendimento a cliente, né? Para não atender o cliente porque tu quer que a nota de qualidade da montadora seja boa. Não, não é isso. É um atendimento para o cliente ser fiel à marca, para que ele volte e faça mais serviços com a gente, faça mais negócios com a gente, que ele se sinta bem, né? Com relação ao atacado lá, o grupo que estava lá não tinha um foco tão grande de venda de peças, né? No atacado da marca Fiat, ela é muito forte nisso, né? De regra geral, e funciona muito bem, porque hoje as peças da montadora Fiat tem muita coisa que custa menos do que o do mercado paralelo, né? Isso é uma coisa interessante, até porque o pessoal às vezes não tem a noção de que em autorizada o valor é muitas vezes menor do que no mercado aí fora, né? Às vezes o pessoal pensa autorizado, o valor é maior. Né? E com qualidade no produto, com um item homologado, né? Não que o paralelo não seja bom, não. Tem muita marca aí excelente, com qualidade, com preço, né? Mas hoje as concessionárias, vamos falar de Fiat aqui, que é o que a gente está falando, ela bate de igual para igual com o mercado, do mercado paralelo, né? Tem coisas que vale muito a pena tu comprar na concessionária porque é mais barato, né? E aí a gente está olhando lá para entender um pouquinho, vamos tatear o mercado, vamos ver como é que funciona esse negócio. Lá tem uma dificuldade muito grande com logística, né? O trânsito lá é horrível. Nós ficamos do lado de São José, que é no continente, né? Sim. Mas é bem a saída ali na 101, né? Bem a saída. É um fervo. Moto, carro, é uma loucura o trânsito, assim. Então, a gente vai tatear o negócio lá, tatear o mercado, para ver como é que nós vamos atuar lá, né? Porque acho que o principal desafio, se a gente conseguir acertar a mão lá, numa logística ágil, eu acho que tem chance de a gente... Até trazendo um pouquinho dos dados em Santa Catarina. Santa Catarina é um mercado muito promissor de peças, falando para a região mais voltado para o atacado mesmo, né, para a venda de peças. Tanto que hoje não tem um distribuidor tão focado, talvez. Eu sei que tem algumas empresas que estão fazendo um trabalho forte para que isso aconteça lá, mas hoje ainda não tem a questão da cultura, né? Hoje o próprio consumidor, o próprio, talvez, autopeças, oficina, eles acabam buscando recursos em outros estados, Paraná, Rio Grande do Sul, porque Santa Catarina não tem hoje, talvez, uma referência nessas marcas, no atacadista, né? Isso, né? no atacadista. Sei que tem empresas que fazem um trabalho de grande excelência lá, mas eu noto que é um pouquinho diferente de um estado do Paraná, que já tem uma concorrência entre os atacadistas. Lá são pessoas que estão começando a iniciar, estão começando a fazer um projeto um pouquinho diferente. E a IESA, com certeza, pelo que tu está trazendo, ela vai entrar nesse nicho, né? E vai começar a bater junto com os atacadistas aí. Vai incomodar. Eu fiquei curioso só, pelo que eu entendi aqui, o Gilvan está fazendo gestão já de várias lojas, né? E está expandindo agora para Santa Catarina. Ao todo são quantas unidades já? Das que eu piloto, vamos lá, são 8 Nissan, 3 Jeep, 2 Ram, 4 Fiat, né? 3 aqui no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina. E aí eu tenho 2 negócios que estão dentro, né? Que eu conto separado, que é funilaria, né, que fica na nossa central em Cachoeirinha, e o atacado de peças, né, que também fica em Cachoeirinha. Então, se eu contar com esses 2 negócios, que na minha cabeça são negócios separados, são 20 operações, né? Então... 20 operações, como é que dá conta? Como é que o Gilvan dá conta de 20 operações? Eu tenho um clone. Porque são em locais distintos, né? Gestão, às vezes, com locais distintos, como é que funciona isso? E operações também muito diferentes, né? Tem operação, por exemplo, em Erechim, na Nissan, que eu sempre brinco, né? Lá passa meio carro por dia. É uma operação relativamente nova da Nissan. E aí tu vai para uma Jeep, por exemplo, aqui na Edu Chaves, que passa 30 carros por dia, né? É uma realidade totalmente diferente, né? Então, a operação que passa 8, que passa 10, tem de todos os tamanhos, vamos dizer assim, né? Mas assim, essa pergunta, Jeff, muita gente me faz. Como é que tu dá conta? Como é que tu dá conta? Às vezes nem eu sei, tá? Essa é a resposta. Mas tem um segredo, assim, que pra mim, acho que é a chave de tudo. É gente.
pessoas. De novo, né, eu tenho gente boa no meu time. Confia. Né? Eu tenho um time de gestores que é diferente. Aqui um abraço para todos os meus gestores aí, ó, para vocês. Que legal. Não, são feras mesmo, assim, acho que é tudo... E aí tu começa a olhar assim, né, eu tenho um gestor que está comigo já, vamos lá, quase 16 anos. Tem o Pachequinho, que começou como mecânico e hoje é gerente de 3 operações, né? Tá comigo acho que há uns 12 ou 13 anos. Talvez o mais novo, o mais recente, acho que vai fechar um ano, que é mais novo. E depois dele, o mais novo deve ter uns 8 anos. Já é um time bem consolidado, né? Um time bem consolidado, que sabe operar, sabe o que fazer, sabe os caminhos, né? E aquilo que eu falei, né? Não sou eu que faço, né? Eu estou ali como um intermediador, dando apoio para eles, e quando eles se apertam, eles sabem a autonomia que eles têm, eles sabem até onde ir. Opa, aqui eu tenho que envolver o Gilvan, aí envolve o Gilvan. Como é que eu vou por aqui? Aí a gente constrói junto, assim, e tem funcionado bem, graças a Deus, ao longo desses anos, né? Formei muita gente que saiu de mecânico e virou gerente, que saiu de mecânico e virou chefe de oficina, que saiu de consultor técnico e virou gestor. Eu acho que isso é legal. Perdão. Eu acho que isso é legal também porque remete à tua infância, né, Gilvan? Tu foi um cara que foi recebendo oportunidades. Então hoje tu, estando na posição que está e podendo ofertar também essas possibilidades para o teu time, eu acho que é no mínimo gratificante para ti como pessoa, né? É uma satisfação muito grande tu ver a pessoa crescer, a pessoa se desenvolver, e assumir desafios novos, né? E aí tem exemplos assim de gente que sentou na minha frente um dia, né, que ele esperava ser promovido, né, e ele não foi promovido. Hoje ainda trabalha com a gente, né? E eu promovi uma outra pessoa e não ele, e ele sentou na minha frente e brabo, né? Pô, por que não eu, cara? O que eu... Pô, tô aqui, eu faço isso, faço aquilo. Citou tudo que ele fazia de bom, né? Porque para ele era o cara que tinha que assumir o negócio, né? E eu tive que olhar para ele e dizer assim, de uma forma muito profissional, mas firme, tu não tá pronto. Tu não tá pronto, então não tá maduro para assumir esse negócio. Acho que tu tem que te preparar melhor e lá na frente nós vamos olhar de novo. Não tem problema nenhum. Agora, tu tem que saber se tu quer evoluir. E isso é legal, porque daí tu vê que ele absorveu, passou uns 2, 3 meses, ele veio conversar comigo e disse, tu tinha razão, viu? Eu estou aprendendo demais com o gestor novo, que era o lugar que ele queria, né? Eu estou aprendendo demais e agora eu estou vendo que eu realmente não estava pronto, mas eu vou me preparar. E realmente se preparou e hoje ele é coordenador de uma das áreas dentro, não está mais no meu time, né? Ele acabou assumindo uma coordenação de uma outra área, profissional fantástico aí que a gente tem há anos no grupo. Que legal. E se eu tivesse promovido ele naquele momento, eu teria perdido ele. Porque ele não estava pronto para assumir. Assim como já errei em alguns momentos. Né? Sim. Porque eu acho que faz parte, né, Gilvan? Eu acho que os erros também nos moldam, né? Tu aprende com isso. Tu aprende, o que é uma coisa que a gente comenta muito, eu e o Jefferson, é insistir e persistir nos mesmos erros. Eu acho que isso é talvez tolice, mas errar é humano. A gente vai errar, o problema é a gente querer persistir com aqueles excesso de uma coisa que a gente fala muito aqui, até eu comento muito com o Jeff, quando a gente tenta inserir algo novo, seja em qualquer ambiente de trabalho. Pô, tu é um cara que precisa tentar coisas novas porque o mercado hoje ele já está consolidado. Então tu precisa buscar alternativas, talvez fonte de renda, enfim, qualquer outra coisa, tu precisa buscar recursos, vendas e tal. Esse tipo de erro eu acho que ele é aceitável, desde que ele seja bem programado, ele seja bem identificado. Mas agora, quando a gente erra com pessoas em si, eu acho que isso é muito ruim, né? Quando a gente talvez perde um profissional por um jeito que a gente fala, talvez um método de comportamento, alguma coisa, eu acho que isso é um pouco complicado, assim, né? Talvez tu possa compartilhar aí algum momento, porque a gente fala muito de coisas boas, mas eu tenho certeza que tu deve ter talvez algum arrependimento quanto a isso, algum profissional que tu acha que poderia ter moldado diferente. Sabe que esse negócio de liderança, né, é o que se fala muito, né? Era o chefe e hoje é o líder, né? O chefe era o cara que gritava, né? Eu fui forjado assim, né? Era no grito. Vai lá e busca tal ferramenta,
Saía correndo, buscava, tal, né? O que se ouvia antes, hoje em dia, nem se pode ouvir mais. Né? Hoje tu tem que tomar cuidado no que tu fala. Né? Tu tem que pontuar muito bem, tem que respirar fundo, por mais que tu tenha razão de poder falar qualquer coisa, mas não dá. Tu tem que tomar um cuidado muito grande, assim, no que tu vai falar, porque tudo pode virar um processo, né? Exato. Tudo vira assédio moral, assédio sexual. Hoje eu escutei, né, do RH da empresa, olha, a gente está orientando, o jurídico nosso nos orientou para que a gente não tenha mais cumprimentar as pessoas com um abraço. Onde é que nós paramos? Exato. Então, assim, nesse mundo, formar profissionais tá bem complexo, porque vem uma geração com um perfil diferente e não adianta a gente querer mudar. Não adianta querer, vou fazer o mudar. Não, talvez a gente tenha que se adaptar. E eu acho que é o teu futuro cliente, né, Giovanni? Então, a geração que vem nova, nós precisamos nos adaptar para a nova geração. Vamos ter que aprender com Exato. isso, com esse novo formato e tentar adaptar dentro da nossa engrenagem. Porque se tu quiser forjar ou moldar do teu jeito, talvez não vá funcionar mais. Eu não me vem ninguém assim em mente agora que eu possa pensar assim, deveria ter feito diferente ou não consigo assim imaginar. Eu não digo nem sobre pessoas, né, Giovanni, mas eu digo situações, assim, porque o que é importante? Aqui a gente quer falar sobre bastidor mesmo, né? Então, assim, a gente fala muito sobre os acertos, né? Mas tem uma série de erros, né? Ou talvez até de arrependimentos que, eu acho que esse é um ponto legal que eu posso estar compartilhando com uma pessoa que está iniciando, está começando agora no mundo automotivo, está empreendendo. Eu acho que é importante a gente compartilhar onde a gente errou também. A gente fala muito sobre onde a gente acertou, mas onde é que hoje tu acha e tu sente que, o Juvan errou ou pecou muito até aprender, isso aqui é um erro, isso aqui eu não posso cometer novamente? Bom, aqui um erro que eu cometi, e até hoje eu não acertei ainda, que é não falar inglês. E te prepara para aprender a falar mandarim, porque a China tá vindo forte também. Esse, para mim, eu acho que vamos dizer, uma frustração que eu tenho é eu não me adapto com a língua, né? Eu já fui viajar várias vezes para fora e é no Google. A última que eu fui, levei minha filha, né? Ela fala, Google Tradutor. Meu Google Tradutor aqui, né? Que fantástico. Então, assim, quem não dominar a língua... Universal, né? É um língua universal, né? Então, não tem. E tu tendo domínio dessa língua, tu vai viajar o mundo, tu vai falar com outras pessoas, enfim, tu vai aprender muito mais. Tá? E tem que começar novo, né? Exato. Eu não sei se eu ainda vou aprender, não sei se eu tenho vontade. Na verdade, o espírito sendo novo, João, a gente aprende qualquer coisa. É o que vale. Vamos mudar um pouquinho o foco, então, falar de uma viagem que esse cara fez, cara, pro deserto do Atacama. Não, sabe o que me surpreende mais? Me surpreende mais uma coisa. A gente vem aqui, fala que o cara, ele comanda... Hoje, com certeza, tem mais de 200 pessoas respondendo para ti, né? De forma indireta, talvez para os teus gestores liderados. Quase 200. Quase 200 pessoas. O cara comanda 4 operações de grandes marcas para o Grupo IESA. São 20 lojas, 20 unidades. São 20 lojas. São 2 estados, já podemos falar que são 2 estados diferentes. E aí esse cara, que já não tem quase nada para fazer, ele pensa assim, 2 filhos, família, 2 filhos, ele pensa assim, eu vou pegar minha moto com mais 2 amigos. E vou sumir. Eu vou pro deserto do Atacama, viajar 6.000 quilômetros. O que foi isso aí, Giovanni? Na verdade, assim, eu sempre gostei de moto, tive moto quando eu entrei na Volvo lá, com 15 anos, eu comprei minha moto. 16 anos que eu já tinha. Não, eu tinha 16. Comprei uma Turuna. Então eu sempre gostei de moto, né? E andava, gostava de acelerar, né? Hoje eu sou um pouquinho mais calmo, assim, né? E aí eu tive depois, acho que até 96, 90, não lembro mais o ano lá, mas eu tive uma XLX 350. Que na época, meu Deus, eu já tava grandão, né? Já tinha um salário bom, era uma baita de uma moto, né? Só que um dia, aí eu tô bem na Catedral, em Caxias do Sul, na rua Sinimbu, parado na sinaleira, e eu vi um rapaz bem novo, cadeirante, atravessando a rua. Aquilo foi um coice, assim, né? Eu disse, eu vou vender a moto. Vou vender a moto. Não é pra mim.
Cheguei em casa, liguei pro meu dentista, Gilmar Rigoni. Eu ia lá com a moto, ele, quero comprar tua moto, liguei pra ele, ó, decidi, quero vender a moto. Tu quer? Tu deixa 1 ano pago da minha manutenção do aparelho aí que eu tive na Quanto? Tanto? É minha. Fui lá, levei, assim, eu vendi a moto. Show de E aí bola. comprei carro, né? E aí depois eu fui com... Meus irmãos sempre tiveram moto, então eu dava umas voltinhas com as motos dos meus irmãos. Depois eu fui comprar moto de novo em 2019. Aí já tinha a Vitória, já tinha o Vitor, né? Aí o Vitor, eu não sei da onde ele tirou, mas o Vitor nasceu pedindo moto. E hoje é um pupilo, né? Ah, hoje hoje é apaixonado por motocross, né? Anda muito mais que eu. Que Não legal. que eu ande muito, né? Mas ele faz coisa que eu nunca fiz. Que legal. Legal. E aí o Vitor, pequenininho ali, né, com 2 anos, ele já pedia, tudo era moto e acelerava moto, né? E eu não tinha moto nessa época, né? Ele nasceu em 2012, eu comprei a moto em 2019, né? Então eu já tinha 7 anos quando eu comprei a moto de novo. Então eu fiquei esse longo período sem moto. É uma coisa interessante do Vitor, né? Para ver como ele é fissurado com moto, né? Quando a Vitória nasceu, eu tatuei aqui, né? Vitória. Aí nasceu o Vitor, quando ele começou a entender, né, as coisas, 2, 3 aninhos ali, eu expliquei para ele o que estava escrito, ó, agora o pai quer escrever Vitor, tatuar Vitor. Eu não quero. Ué, por que não? Eu quero uma moto. Que loucura. Uma Mas homenagem Assim, uma diferente. moto? Sim, eu quero uma moto empinando. Puta que Me pariu. representa com a moto, Como não é quero que meu eu vou nome. fazer esse negócio? E aí, Que legal. surgiu lá, daí esse braço aqui tá tatuado, então com a minha moto empinando e eu e ele dando um soquinho. E aí pra Ah, que fechar eu legal. acabei fazendo o rosto da Vitória aqui. Ai, que show, cara. Mas enfim, então moto pra mim, eu sempre adorei isso, sou apaixonado por moto, não sou um entendedor de moto, daqueles caras que falam, se pegar o meu parceiro Rafael ali que foi viajar com a gente, o próprio Fernando, ele sabe quantos cilindros, quantos cavalos, quantos HP, se tem corrente, se é correia, se como é que é nas BMs GS250, não é mais cardan. Cardan. Eu sei que tem um motorzão ali que dê pra dar uma acelerada. Tendo uma net do acelerador é o que importa, É né, o que Gilberto? importa, né? E aí Que o legal. Rafael trabalhou comigo por duas oportunidades, um excelente profissional, assim, uma pessoa que tem um carinho especial por ele. E aí ele me convidou, eu não lembro exatamente qual ano. Daí eu comprei uma F800R, que era uma Naked, em 2019. Aí na pandemia ela virou uma cozinha, eu vendi. Depois comprei uma S1000R, aí já pegou preço já. Preço, né? Só que ela Mas não... esse tipo de moto, até te interrompendo rapidamente, esse tipo de moto ela é mais esportiva mesmo, mas para longos períodos eu Não. acho que ela acaba sendo cansativa, é né? cansativa, daí tu tem que ir, até dá pra ir, tá? Mas assim, por que eu resolvi vender a S1000? Um dia nós fomos almoçar em Tramandaí, eu e minha esposa, num calorão enorme, né? E na volta eu queria chegar logo em casa, eu vim assim na freeway, né? Passando e tal. Cheguei em casa, ela, que dor na bunda, olha o que eu tenho. Assou as 2 bolachas da bunda dela, assim, tanto ficar, Que loucura, né, ralando, né, cara? porque o banquinho é pequenininho e tal. Sim. Eu disse, vou vender essa moto. Aí eu fui Não é feita pra isso, né? Não é feita pra isso. Aí eu fui pra GS, né, a GS 850, puta de uma moto. Aí antes disso o Rafael levantou a bandeira, vamos, Gilvan, pro Atacama. Eu sou parceiro, mas assim... naquela sem conversa de pretensão corredor, nenhuma. assim, Conversa de corredor, né? Mas já tinha feito alguma outra viagem mais extensa, assim? Qual tinha sido antes? Eu tinha feito extensa, assim, eu tinha ido para o Uruguai, em Rivera, né? Acho que foi a mais extensa, que dá 500 quilômetros, 1000 quilômetros de volta redonda aí, né? Então foi a mais metade do percurso que vocês... Nossa. E aí o Rafael começou a amadurecer a ideia, né? E aí o ano passado, né, 2024, né, início do ano, ele tá, vamos ir. Tá, vamos quando então agora? Vamos começar a se programar. Agora já pegou vamos preço, em novembro. E aí começamos a falar, tal. E aí a gente viu que a melhor data era ir abril, março, maio já talvez fosse muito frio. Tá, vamos só nós dois, Ele me convidou, né? Então vamos só nós dois, né? aí o Fernando nasceu assim, foi engraçado, né? Larguei minha moto para fazer o banco, né? Fazer o banco Comfort, né? Para
Porque eu não gosto de passar trabalho, né? Já passou a época de passar trabalho. Ele não gosta de passar trabalho. Ele pegou 6 mil quilômetros de moto, mas ele não gosta de passar trabalho. Não, mas tu vai entender o porquê, né? A moto vem com um banco original, ele é macio, mas para uma viagem longa assim, tu sofre um pouquinho mais. Então eu mandei fazer o banco Comfort, lá no Saci Bancos, em São Leopoldo. E aí nesse dia eu precisei de uma carona, e o Fernando me deu a carona. E aí no meio do caminho, eu tô a pé, deixei a moto lá assim, para fazer o banco. Ele, não, eu vou fazer o Atacama. Como é que é? Tu vai fazer o Atacama? Eu vou junto. Ué? Sério, Fernando? Vou junto, que dia tu vai? Fernando, não sabemos ainda. A gente tá decidindo. Não, vou junto. Eu vou tirar férias e vou junto. Tá, beleza, Então vamos. Mais um louco pra expedição. Aí liguei pro Rafa, né? Ô, Rafa, tô com um problema aí, cara. Que fantástico. Tem um cara assim, que quer ir junto. Tu conhece ele. Aí ele, ô João, mas como é que ele é, meu? Ele é de boa, assim? Que de moto, meu amigo. Tu tem que pelo menos conhecer quem tá junto, né? Até porque vai pegar longos períodos e também. Tu vai né? pegar, assim, tu para na estrada em lugar que daqui a pouco a comida não é boa, né? Que não tem combustível para abastecer, um monte de situação. Então não dá para ir com um cara né? Com cheio de mania, né? Cheio de mania, né? É pau-ferro, né? Eu disse para ele, cara, o cara é dos nossos, meu, pode ficar tranquilo. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulinho em Floripa, vamos almoçar em Floripa. Vamos se conhecer. E vamos ver como é que ele vai. E aí fomos num sábado, saímos de manhã cedo, almoçamos em Floripa, voltamos, né? Aí, tipo assim, tá aprovado. Fernando, passou no teste. Fez o teste, assinou o carimbo do... Foi. E aí, assim, aí a legal. gente começou, né? Fizemos algumas reuniões de programação e tal, né? De como é que nós vamos ir. Os guri muito mais, eles estudaram muito mais do que eu, fui meio que no embalo, né? Eles estão dizendo que tem que ir pra lá, vamos pra lá. Que legal, cara. Assistiram podcast, confusão e tal, pra ir. A gente foi preparado, daí. O que a gente vai levar, organização, roteiro, isso foi... Teve um ponto bem legal que eu acompanhei da viagem de vocês, que foi a parte da Starlink. Eu acho que isso talvez foi um baita diferencial para ter dado certo, né? Porque assim, quando tu tá fazendo uma viagem tão longa, na minha visão, acho que tu precisa te preparar e também precisa ter o contato com a família, dizer, tá tudo bem, eu cheguei bem, tô em tal local. Pô, tu tá indo pro Atacama, tu não vai ter internet no celular 4G funcionando a qualquer momento, né? Entendeu agora, por isso que eu te disse, eu não gosto de passar trabalho. Esse também foi um negócio legal. Tem um parceiro nosso, né, que é o Jorge, da X-Connect, eu não sei se é X-Connect ou X-Connect, o nome da empresa, não sei como é que soletra exatamente, mas é o Jorge. E aí ele trouxe para nós, né, o equipamento, e eu falei para ele, cara, posso botar na minha moto aqui para testar? Eu vou voltar. E aí eu peguei o baú, né, em cima do baú coloquei uma gradezinha e consegui adaptar, fiz uma ligação com a bateria, eu mesmo mandei fazer o chicote e tal, instalei. E aí o Rafael e o Fernando, né, eu falando, vou botar uma Starlink, eles riam na minha cara, né, tá louco, né? Depois alugou pra eles, né? No mínimo, né? Tantos dados aí, tem que acertar. Eles imaginavam que fosse a Starlink tem dois modelos, né? Tem uma que ela é talvez uns 60 centímetros por uns 40, assim, é grande, né? E aquela ali é a mini, ela é do tamanho de um notebook. Que legal. Ela tá tudo ali dentro, ela tem o modem, tem processador, tudo ali. Aquela maior não, tu põe a antena, aí tu tem que pôr um roteador, que é mais um aparelho, e mais um transformador de 12 para 220. Então é uma parafernália para te instalar no carro ou na moto, não teria como. Sim. E aí eu coloquei, aí a gente foi fazer uma viagem de teste, né? E eles já testaram ali. Aí se encantaram, né? E funcionou perfeitamente. Funcionou muito bem e assim, tu vai, né? O que tu faz, né? Se não tivesse internet, tu para num posto, grava ali o mapa e vai embora. Se tu perdeu a internet, tá gravado ali, mas não é a mesma coisa, né? Questão de segurança, né? Sim. Teve lugares, aí daqui a pouco se tu, por exemplo, tu tirou do Waze ali, quando tu for voltar, não volta mais a gravação. Sim, não vai estar atualizado, né? Não vai estar atualizado, né? Então a gente foi com internet daqui até lá, fomos e voltamos, parava no posto para almoçar,
se atualizava com a família, fazia... O Fernando, várias vezes eu andando do lado, o Fernando conversando com a esposa, que é a Fernanda. Ele colocava o celular aqui, fazia videochamada, né? Virou blogueiro. Virou blogueiro, né? Aprendiz de blogueiro. Aprendiz de blogueiro. E vários lugares andando, pilotando a moto e falando com a esposa e falando, aqui tem tal coisa, tal coisa. Não, mas que legal, a cobertura que vocês fizeram uma cobertura, né? Uma cobertura, exato. Gilvan, fica à vontade assim, aí para promover também aí, porque Exato. vocês estão no YouTube também, né? Agradecer o nosso amigo Jorge, né, da X-Connect aí pela oportunidade, ele prestou o aparelho pra gente, né? A gente não teve patrocínio, tá? A gente teve dois apoios, vamos dizer assim, né? O equipamento do Jorge e o pessoal da Power Clean, nosso amigo o Jefferson e o Henrique, né? Eles nos deram uns frasquinhos de um produto que eles lançaram, que é para fazer limpeza de bico injetor, de moto. Pô, que fantástico. Eu disse, pô, legal, né? Vamos carregar junto. E não é que no meio do caminho minha moto começou a engasgar. Salvou a viagem. Teste já do produto. Salvou. Que legal. Eu abasteci, numa noite eu saí pra ir na farmácia e eles ficaram no hotel. E aí do lado tinha um posto. Vou abastecer aqui, né? Enchi o tanque ali, né? E eu acho que era batizado o negócio. Foi na Argentina. E aí no outro dia a gente tava na reta do Chaco lá, que é uma reta gigante que tem. E a minha moto começou a Engasgar. que pariu, acendeu a luz e tal. Aí o Rafa falou, vamos botar aquele troço no tanque. Pum! Andamos 10 quilômetros, soltou a moto, ficou... Que fantástico. zerado. Hoje, e essa programação, eu ia perguntar sobre isso também. A questão de organização para parar nos postos de combustíveis, porque eu acho que de um posto para outro, vocês precisariam ter uns tanques reserva, levaram isso? Como é que foi essa programação? A moto, né, o desafio da moto é o quê, né? Tanque pequeno, então tu não tem uma autonomia tão grande, né? A minha moto, por exemplo, tem 15 litros. Entendi. Vou fazer uma média aqui, andando na velocidade da pista, vai fazer 18, 18,5. Eu tenho autonomia para 260, 250 quilômetros. Só que lá na Argentina, no Chile, é uns retão e tu enrola os cabos, né? Então tu anda mais. Mas aí tem a parte boa, né? O combustível lá é muito melhor. Então tu faz uma média muito melhor. Entendi. No Chile eu cheguei a fazer média de 21,9 com a minha moto e puxando fio forte, assim. E né? no Brasil fazem média quanto? Se eu fosse Comparativo. andar do jeito que eu andei no Chile, aqui no Brasil, eu ia fazer 15. Não, a performance é bem maior, né? 21,9, né? Então a gente pesquisou muito, né, no mapa, nos roteiros, né? Principalmente o Rafael, a gente pesquisou. A gente... Eu só embarquei na moto e fui. Que legal. O Rafa e o Fernando pesquisaram muito, né? Então tinha mais ou menos as cidades, né? Aqui deve ter posto e tal, né? Até teve uma situação engraçada, né? Quando nós fomos por Uruguaiana, né? Passo de los Libres, né? Então atravessamos, um calor do inferno, calor. Tava 35, 36 graus, sei lá. E aí o Fernando, assim, né, morrendo, né? Aí chegamos de noite no hotel, a gente foi descobrir, ele botou a roupa, a calça, e colocou a calça de frio por baixo. A térmica. A térmica. Ia morrer. Já foi fazendo sauna, já em cima da moto, já... Aí loucura. nós passamos ali, né? E no Brasil tu não pode andar com o tanquinho cheio, né? Sim. Tu anda com ele vazio, né? Todo mundo tinha. Eu tinha um de 5 litros, o Fernando tinha, acho que um de 13 e um de 5, e o Rafa tinha um de 5 também, acho que era mais ou menos isso. Aí atravessamos ali, tinha uns postos à esquerda e... Que Mete posto marcha. nada, só aceleramos, né, cara? E aí os primeiros retão, né? Começamos a brincar, né? Aí vem o outro, né? Não vou falar a velocidade aqui, né? Pra não ficar gravado. Né? Era cerca Melhor, de 80, 100 mais ou menos, né? 100 mais ou menos, a velocidade permitida é um pouquinho mais. Um pouquinho né? mais. Talvez uns 10, 20% a mais. E aí eu sei que daqui a pouco eu via que o Rafael vinha atrás, né? E não me buscava e ele não vai me pegar. Ele vai pegar. Faz assim, né? O que tu quer, louco? Nós vamos ficar sem combustível! As reservas já tinham ido. Nós não tínhamos enchido o tanquinho, cara. Sim, já tinha saído do Brasil direto com eles E nós não vazios. sabíamos onde é que tinha posto no próximo, né? Que loucura. Aí todo mundo se deu conta, né? Pô, desenrola os cabos e vamos andando. Vamos devagarinho. Vamos voltar aos 40 que a gente tava e segue. Aí eu Ai, sei que aí nós chegamos numa rotatória lá na cidade de Mercedes, entramos dentro e aí conseguimos abastecer a moto e os tanquinhos. E aí dali, assim, aí a gente ia cuidando, tem que abastecer em tal lugar. E
A moto do Rafa acho que é 18 litros ou 22, uma coisa. Ela é maior o tanque. Sim. Então ele tinha uma autonomia maior. Mas nós não ficamos sem combustível em nenhum lugar. A gente ficou porque tinha que esvaziar o tanque, né? Antes de chegar em Uruguaiana, a gente deixou terminar a gasolina para poder botar, encher, entendi. para poder encher. Mas não precisou assim, ficamos sem gasolina. Mas chegamos em posto, por exemplo, paramos no posto e não tinha combustível no posto para fazer. Isso E eu aí- acho que deve gerar um receio grande para E seguir aí viagem, né? deu um frio na barriga, né? Tá, tudo bem, tu tem 5 litros. Pô, 5 litros eu ando mais 100 quilômetros, né? Aí o cara, não, mas tu anda 500, sei lá, 500, 600 metros, tem outro posto ali. Aí chegamos no outro posto. Aí chega no outro posto, só aceitava efetivo, solamente em efetivo, que é em dinheiro. Em né? dinheiro. Não aceita a tarjeta. Mas na moeda deles. Deles, peso Entendi, argentino. peso A gente argentino. estava na Argentina. Né? E passamos perrengue assim também. Né? Aí, e agora, né? No outro não tinha combustível, nesse aqui não aceita cartão. A gente tinha acabado o nosso peso argentino. Aí dólares, sim. Bom, estamos salvos, né? Daí eu tinha levado uns dólares, abastecemos em Conseguiu dólares. Né? tocar a viagem. Mas teve um lugar que a gente parou para almoçar, uma fome do cacete, assim, né? Pô, entramos no lugar, vamos comer o quê, né? Nem esperamos. Qualquer coisa que tivesse olhamos ali. um prato lá do bonitão, assim, um pratão, assim, chegou agora, assim, nós queremos igual aquele ali, 3. Quanto é que era, né? Aí veio, Louco, trouxe, tipo. aí ô Ju, vai lá e paga lá que tu te entende melhor com o espanhol, né? Aí cheguei no caixa lá, a mulher, aceita a tarjeta? No, solamente efectivo. E foi mesmo. E os pesos já tinham os dólares. Os dólares já tinham ficado para trás. E dólares? No. Não aceita dólares? No. Lavar prato. Aí eu disse, então eu tenho que lavar a louça. Aí a mulher foi pro Google Tradutor. Ela achou que eu não estava entendendo. Aí ela escreveu lá, né, e me mostrou. Eu disse, não, eu compreendo, mas eu não tenho La Plata. Cara, que sensacional, cara. Que Aí fantástico. os dois viram, né, que tava engrossando o caldo. E já foram saindo, Vai buscar na moto A aí, gente vai buscar na moto, tchau, João. Encostaram, né? Que legal, cara. Tá, e aí, né? E aí... aí Legal agora, imagina. Agora, não, esse é o ponto. Nós já tínhamos almoçado, ela não tinha como devolver. É diferente da gasolina, você assim, não, peraí, eu vou pegar uma Peraí que eu vou mangueirinha e vou pegar tirar. um- Eu não dá, tinha né? que fazer, não, você ia ter que prestar um serviço lá, ou deixar o relógio, sei lá, alguma coisa. Né? Que legal. Aí ela, eu tenho o QR. Tá, então como é que é esse QR? Era Pix. Nós pagamos, acho que depois, uns 3 lugares nesse formato, eles tinham Pix. Então eles têm um intermediador, não cai direto no CPF deles lá, né? Tem uma empresa intermediadora que põe lá. Aí Mas você entra em real mesmo, paga em real. No caso, o Pix eu seria... não lembro como é que foi, mas acho que apareceu em reais aqui e para ela caiu em peso argentino. Ele faz a conversão, deve cobrar alguma taxinha Sim, ali. uma taxa. Acho que um posto assim, 2 postos assim e fantástico, um né? restaurante assim. E aí eu disse pra mulher, só tu tem que escrever aqui, né? Brasilianos, aceitamos Pix, que daí tu é sucesso. Sim. E aí ela Porque ficou hoje- gravando, né? Pix, Pix, Pix. Pra entender que era Pix, né? E hoje é uma realidade para nós brasileiros, né? Hoje todo mundo, ninguém anda. Eu particularmente anda, não ando mais ninguém com nota, com cédula. É Pix, né? É Ah, Pix. Tu, ou cartão, né? Eu ando com o celular. O celular hoje tu tem o cartão da carteira Os digital, documentos, tem tudo. documento, Esses hoje tu não dias precisa. tinha uma reunião em São Paulo. Chego no aeroporto, né? Pô, cadê minha carteira? Puta que pariu, esqueci a carteira. E agora? Não, vou ir, né? Fui com o celular, não passei apuro nenhum. Sim, tem tudo no celular Só hoje, não ficar né? sem bateria, né? Tem tudo ali, Exato. né? Documento, cartão de crédito, Pix, enfim, né? Mas assim, cara, cada coisa assim... que Foi a gente épico, viu- né, Gilvan? É. Foi épico. E me diz uma coisa, como é que é a chegada no Atacama? Porque assim, a vista deve ser, cara, eu acho que deve ser algo fora do normal, assim. Tu vai até, vamos lá, Salta. Tem vários caminhos, né? Nós fomos pelo caminho de Uruguaiana, né? Nós dormimos em Corrientes. Depois, no outro dia, a gente foi até Termas do Rio Rondo, né? Inclusive, para quem quiser assistir, né? Nosso canal no YouTube vamos ver se eu lembro aqui, Los Guerreiros Expedição Atacama.
Tá lá no YouTube, já tem 4 episódios, né? Vai dar acho que mais uns 4 ou 5 até o final da viagem, tá bem legal, a historinha, né? Como diz o Rafa, novelinha de macho. Então nós paramos, dormimos em Termas do Rio Rondo, depois nós fomos a Salta, e dormimos em Salta. Aí de Salta para frente muda totalmente o cenário. Até Salta é muito campo, né? Muito parecido com o que a gente vê aqui no Brasil. Agora, de Salta para frente vira a chave, assim. Aí parece que tu entrou em outro mundo. Ainda é Argentina, né? Aí tu começa a entrar naquelas áreas montanhosas, aquelas montanhas, uma mais linda do que a outra, assim, cenário de filme mesmo. Cenário assim, de filme, assim, é inacreditável. E o clima, porque o clima vai mudando também até chegar lá, né? Aí lá em Salta já começou a ficar um pouquinho mais frio. A gente saiu de manhã cedo, eu acho que devia estar uns 10 graus, 10, 12 graus. Depois esquenta durante o dia, assim, né? Pegamos bastante chuva no caminho, 2 pontos, assim. Aí quando tu chega ali pra frente de Salta, é Rui, aí não tem explicação, assim. Tu pode filmar, tu pode fotografar, vou te mostrar, tu vai dizer, pô, que bonito, mas se tu for lá... A imagem, a visão é diferente, né? É outra realidade, energia, né? assim, muito legal. Aí tem uma serra lá, me fugiu o nome, que tu sobe para começar e dar em cima da cordilheira. Nós fomos pelo Passo Llama, né? Que são as fronteiras, né? Do Passo Llama para chegar no Chile. Tem vários ali, nós fomos pelo Passo Llama. E aí tu começa a subir. Aí sobe, e aí entra a questão do oxigênio, né, que não tem. Por conta da altitude, né? Altitude, né, alto pra cacete, então... de fato sente, Juba? Nossa, sente assim, muito. porque... Nós tomamos um remédio, né, o médico, consulta com o médico, de orientação, ele, não, testa, né, toma antes de ir, né, aí um dia eu tomei em casa, assim, né, ele faz o teu organismo, o teu pulmão acelerar. Então tu fica com a sensação assim que tu tá tremendo por dentro. Só que lá tu não sente isso, né? E mesmo assim, com o remédio, a gente sentiu... esse efeito aí. Pra subir e descer na moto é difícil, cara. Empurrar a moto para manobrar. Tu não consegue dar 3 passos correndo. Tu até consegue, mas... Pô, até fazendo uma analogia ao esporte, né? Imagina o quão difícil é para um jogador, por mais que seja profissional, tenha toda aquela estrutura, enfim, até estrutura física... Deve ser impactante, né? Deve ser impactante para fazer futebol deve ser horrível. Só que eu fico imaginando assim, tem uns malucos que sobem de bicicleta lá. Sempre tem, né? Bicicleta, mais de um a gente viu subindo de bicicleta. Como é que pode, cara? Pô, eu sentadinho na moto, quando eu vou descer na moto quase morro, de bicicleta pedalando lá, meu, tem que estar muito preparado, loucura, né? E aí tu sobe, aí tu tá em cima da cordilheira. E aí tu tá a 4.800 metros, e aí cai a temperatura. Eu acho que na ida, era umas 4 horas da tarde, se não me engano, eu acho que a gente pegou uns 9 graus, uma coisa assim, ou menos. Eu sei que daí na volta, a gente pegou, teve trechos assim que marcou no painel da moto -3, mas no celular marcava -5. A gente teve que parar porque tinha gelo na pista, né, com tipo, gelo cristalizado. Então esse não dá para te facilitar porque escorrega, né. Tinha sol e o gelinho na pista, assim, os brilhozinhos. Ali era frio. Foi punk. Ali foi frio. E aí depois, aí a gente ficou em São Pedro do Atacama, né? Aí fomos fazer um passeio lá. Ali até tá passando, a gente botou ali projetado um pouquinho da expedição de vocês ali, muito fantástico. E aí, depois nós fomos, aí vai lá é épico tu chegar lá na La Mana del Deserto, né? Que é aquele monumento que está lá no meio do deserto, está o asfalto aqui, o desertão lá, e está lá a mão lá. E aí tu chegar lá, aquilo lá deve ser fantástico, né? E se eu não me engano, esse deserto é de sal, né? Tem um dos desertos que vocês passam que também... Tu passa em lugares que tem o deserto de sal, mas tem um deserto, um salar gigante que tu passa, que se não me engano acho que é no Peru ou na Colômbia. Tu não passa por dentro. Até tinha um que a gente foi lá, Salinas Grandes, tu podia entrar dentro, mas a gente não quis entrar lá dentro. Sim, fugir do foco um pouco. Mas também tu passa são 2 ou 3 que tu passa de salar, assim, os salários. Assim. Acho que no próximo episódio vai aparecer esses. E deve ser lindo, né? Porque deve ficar aquela paisagem, parece gelo, né? Quem olha assim... É muito legal, e é sal. Né? Juvai, me diz uma coisa aqui, vou até pegar o telefone pra ler, cara, porque eu tô super curioso com isso aqui, tá?
tem 3 casos aqui, cara, que eu achei fenomenal e eu preciso compartilhar e tô curioso para saber. Caso do cliente da Bomba e Bico. Caso dos ratos uniformizados. E caso do cliente da Levina extremamente precavido. Conta pra nós o que é isso, João. Bom, a Nissan da Carlos Gomes, tudo acontecia lá, né? Porque ela era uma operação muito apertada, né? Chegou a passar 700 carros naquela oficina. Tinha 5 boxes, era um show de horror. Todos os dias acontecia uma coisa maluca lá, né? Tem muita história, mas eu só lembrei dessas 3, assim, que são umas mais marcantes, né? Então, o portão de entrada, assim, passava só um carro por vez, né? Então, não passava 2, entrar e sair, não tinha como. E todo dia chegava alguém, estacionava no portão, entrava e tu tinha que manobrar o carro. Aí, um belo dia, chega um senhor com uma Livina lá, estacionou no portão, como todo mundo, né? Pegou uma trava de volante, aqueles ferros que tu botava no volante, né? Trava de segurança, meteu, e nós lá dentro só olhando, assim, né? Vermelho ainda, bem destacado. O que esse cara vai fazer, né? Meteu a trava no volante, como se não bastasse meter uma trava de alavanca. Caramba! Que legal. Desceu, ligou o alarme, foi nas 4 portas e na tampa, conferiu, tá fechada, entra na recepção. E nisso vem subindo um carro para passar. Ai, cara. Aí, quando ele chegou na recepção, o consultor, meu senhor, seja bem-vindo, tal, né? Só preciso pedir um favor pro senhor, eu posso manobrar seu carro? Não. O que é para fazer? Não, só precisava liberar a entrada aqui, se o senhor puder estacionar mais pro lado aqui, né? Tinha um jeito que tu estacionava que passava 2. Não, deixa que eu vou lá. Ele foi lá, tirou tudo. Todas as travas Todas de novo, as travas, mais uma hora. mais um tempão, estacionou daí no lugarzinho que passava, colocou todas as travas, conferiu todas as portas de novo e entra dentro da recepção. Nossa, tio. Cara, que loucura. E a história dos os ratos uniformizados Cara, essa eu até vou te pedir, deixa pro final. Deixa pro Porque final, eu né? acho que essa aí é o que vai gerar engajamento pra entrevista. Isso, né? Bom, vamos lá no cliente da Bomba e Bico, né? Tem um consultor técnico, não vou falar o nome dele porque ele trabalha comigo até hoje, né? Vamos chamar ele aqui de Marcão. Tá. Ah, entendi. O Marcão era o consultor técnico lá na Carlos Gomes, né? E aí chegou um cliente, na época, né? Programa Bomba e Bico, era uma Frontier. E aí eu tinha que levar pro bombista, o orçamento de 10 pau na época, né? Pô, vender um orçamento de 10 mil, hoje se tu vende um orçamento de 10 mil é bom, né? Aí veio todo faceiro na minha sala, seu Gilvan, o cliente aprovou um orçamento de 10 pau aqui, assim, assim, assim e tal. E eu sempre com o pé atrás, né, cara? Está legal, pô, parabéns, cara. Mas como é que ele vai pagar? O cara da Bahia, o cliente era da Bahia, né? Tava de passagem, estragou o carro, largou lá, né? Não, vai pagar no cartão. Tu pegou algum adiantamento? Não, mas o carro tá aí, Gilvan. Não, tá, beleza, então. Adivinha? No dia de retirar o carro, vem o Marcão lá na minha sala com essa. Né? Ô, seu Gilvan, o cliente aquele lá quer pagar com cheque. Bom, norma da empresa, né? Um cheque desse valor tem que compensar o cheque. Né? Ele não pode tirar o carro. Vai o Marcão, daqui a pouco, João, ele quer falar com o senhor. Tá, cheguei lá na recepção. Quando eu cheguei na recepção, o homem já estava Enraivado já. mais enraivado, né? Aí ele era um cara que usava barba, né? E aí comecei a explicar para ele, né? Aí o balcão era assim, né? Aí tava o Marcão do lado do balcão, eu aqui, o cliente aqui e a esposa dele sentada aqui atrás. E aí ele começou a me argumentar, porque meu cheque é ouro, é Banco do Brasil, é não sei o quê, e bababá. E gritando assim, não, tudo isso eu entendo, meu senhor. Mas eu, para poder entregar o carro, você tem que compensar o cheque. O senhor não combinou com o consultor técnico que ia pagar no cartão? Se fosse cheque, ele ia explicar para o senhor o formato. Porque não sei o quê, porque... Aí ele começou a apelar, né? Não, porque vocês estão fazendo preconceito, só porque eu sou barbudo, não sei o quê. Não tem nada a ver, meu senhor. Aí ele me deu um carteiraço. Sou policial federal. Aí a mulher, eu também sou. E eu sou o diretor de pós-vendas que tá com a posse do seu carro. E aí o negócio começou a engrossar, começou a ter plateia, porque daí o showroom ficava, depois da entrada, tinha o showroom, uma vitrine. E os vendedores começaram a vir lá e olhar assim, né? E o negócio começou a engrossar, daí a mulher começou a conversar comigo, eu me virei. Nesse momento que eu me virei aqui, estou falando com ela, ele puxou a arma.
Tu tá puxou a arma brincando, e cara. largou em cima do balcão, assim. E eu não vi, mas a sorte, né? Porque se eu tivesse visto, daí sei lá o que ia acontecer, porque daí eu ia dizer pra ele, não, então vamos parar por aqui, vou chamar a polícia, sei lá o que eu ia fazer. E aí eu tô aqui conversando com ela e eu só escutei que o Marcão falou pra Inês, que era recepcionista, Inês, vai lá pra oficina, né? Que a Inês sentava aqui nesse ladinho aqui, a Inês saiu, né? Eu não entendi aquilo, né? Fiquei conversando com a mulher, explicando pra ela, e eu volto aqui. Aí ele guardou a arma. Resumo da história, assim, né? Para poder liberar o cliente, eu disse, não, vamos fazer o seguinte, me dá o cheque e eu vou no Banco do Brasil ali, vou compensar. Cliente era da Bahia, eu peguei o cheque, saí correndo no banco, cheguei no banco, o cara do caixa já sabia, o senhor é o do cliente fulano de Fulano de tal, eu já tava te Ah, esperando já tá aqui, sabia. ó. Estava esperando estar aqui, compensou. Jana, a nossa gerente financeira, né? Ah, Jana que entrou, não, entrou o valor aqui, tá liberado, tá, beleza, voltei lá, entreguei. E ainda escutei mais um sermão do cara, assim, que me puxou, não, mas mostrou a arma Sim, mais umas mostrou. 2 vezes, assim, pra mim, sabe? Pô, isso é uma ignorância, assim, a gente fala muito porque a gente se prepara muito para atender um cliente, né? Eu acho que o mercado hoje ele tem que estar muito preparado para conseguir atender vários clientes com vários estilos diferentes e tal. E quando entra por uma parte de desrespeito é meio ruim, né? A gente não tá Mas tu preparado, tocou né? num negócio bacana aí, Lucas, que é a questão, assim, de o mecânico, vamos falar agora como pós-venda, né? O mecânico que é a figura, né, que vem para consertar o carro, né? Mas dentro da concessionária a gente sabe que não é só essa estrutura, né? Tu tem o consultor técnico, o gerente, o garantista, né? O geometrista e o mecânico. Mas hoje eu acho que tem um desrespeito tão grande assim com o profissional mecânico, e aqui não é só concessionária, né? Oficinas mecânicas também, que é a questão do cliente que a gente chama de no-show, né? O cliente que agenda e não vem. Tá? Ele marca lá, vou ir, tal horário, e aí tu prepara. Né? Tu faz uma pré-ordem de serviço, tu faz o pré-pique das peças, deixa preparado, reservado, está preparado para receber o cliente que vai chegar às 11 horas da manhã. E ele não veio. Não veio, não avisou, não remarcou, e aí tu liga para entender por que ele não veio. Não, é que eu tinha médico nesse horário aí, daí eu não fui. Então o Mas médico... ele já tinha o compromisso também. o com os médico ele vai, né? Mas no mecânico que ele marcou a revisão e tu preparou a estrutura para receber ele e ele não vem. Pode acontecer N coisas, né? Mas assim, falta um respeito com a nossa categoria, vamos falar assim, de ligar e dizer, olha, eu preciso remarcar, não tem problema algum, né? Porque daqui a pouco tem um outro cliente querendo aquele horário, né? E tu não consegue. Então, infelizmente, tem muito isso. Porque um médico, se ele errar, ele mata uma pessoa. Se ele fizer um procedimento errado numa mesa de cirurgia ou qualquer coisa, ele acaba com a vida de uma pessoa. Agora, um mecânico deveria ganhar muito mais que um médico, né? Porque No o mínimo mecânico, 5, né? se ele errar, se ele deixar uma roda frouxa, um parafuso de suspensão frouxo, ele pode acabar com Várias Uma vidas, família, né? uma família, Uma bate sim. num ônibus. Então, assim, a responsabilidade que um mecânico tem, às vezes nem ele imagina o quanto, É. o tamanho que é essa responsabilidade. O papel dele é importante, né? Eu acho que ele nem não tem, tu falou, ele não tem a dimensão da importância que ele tem para a sociedade, né? Porque hoje todos nós dependemos de veículos, né? Seja moto, seja carro, enfim, até mesmo ônibus, enfim, todos nós hoje dependemos de meios de automóveis, enfim. E esses automóveis eles precisam ter manutenção. Tem que ter manutenção, E as né? pessoas que fazem isso são os mecânicos. E aí aí entra uma outra questão que é a negligência da revisão, né? Porque tu compra um bem, seja usado ou novo, tu tem que fazer manutenção. Tu tem que fazer manutenção até no teu aquecedor de água em casa, do gás, do fogão a gás, tu tem que fazer manutenção. E no carro também. E aí as pessoas acham que o carro é sentar e andar e botar Só combustível. abastecer. E é muito cultural do próprio brasileiro, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas o brasileiro ele paga, sei lá, 1 milhão na casa. Paguei 1 milhão na minha casa. Mas ele tem que gastar 5 mil para pintar a casa? Não, é um absurdo. Eu não vou gastar 5 mil reais para pintar minha casa. Pô, mas tu comprou um bem, a pintura vai valorizar o teu bem e mesmo assim é muito o ter, o possuir, mas quando se trata de fazer manutenção para aquilo funcionar bem, o brasileiro já é meio... Não, eu vou dar um passinho para trás aqui porque aqui é muito Isso é caro uma para mim. cultura geral, meio do nacional mesmo. Nacional né? mesmo, né? Eu noto que isso São poucas as pessoas que têm esse cuidado, assim, não, eu comprei o meu carro e eu sei que ele precisa de fazer uma manutenção.
vai ter que trocar óleo, tem que trocar filtro, é óleo do câmbio, enfim, seguir o manual, o mínimo é seguir o manual recomendado pela montadora, né? E aí tem outras coisas que tu faz que são itens que vão deixar o teu carro melhor ainda, né? Que, vamos lá, por exemplo, geometria e balanceamento tu tem que fazer. Tá? Agora, uma limpeza de bico não está no manual, mas tu precisa fazer. Vou colocar um produtinho lá no tanque para fazer uma limpeza de bico preventiva, uma limpeza no sistema de ar-condicionado, trocar o filtro do ar-condicionado, que as pessoas não trocam muitas vezes. Enfim, aí é outro podcast inteiro. Sim, só para falar sobre isso. Até tocando um pouquinho nessa parte mais técnica, hoje vocês têm alguns relatos de parte mecânica mesmo, algumas dificuldades nas tuas marcas, tá? Que seja de falta de abastecimento de peça, de falta de capacidade técnica. Hoje o mercado, tu acha que ele está tranquilo ou ainda falta muito profissional? Tu acha que as pessoas elas ainda precisam estar buscando qualificação? Não, o mercado está muito carente de mão de obra, muito. Se tu for um bom profissional hoje, dentro do setor automotivo, que tu seja mecânico, geometrista, garantista, consultor técnico, gerente, se tu for bom, tu não fica desempregado nunca. Todos os grupos aí precisam de alguns desses cargos que eu citei, né? Então, está muito carente de mão de obra, muito carente. Veio uma leva aí dessa geração que não tem esse perfil tão... Pô, quando eu era pequeno eu queria mexer com carro, queria dirigir carro, queria aprender, queria fazer de tudo para tirar carteira, né? Hoje não, tem uma galera aí que não quer dirigir, né? Que não quer mexer com outras coisas, né? E tá tudo certo, né? Mas é um outro meio de ver, né? É um outro meio de ver, mas vamos dizer assim, se hoje alguém que está aí em casa pensando, o que eu vou fazer, né? Essa gurizada jovem aí que está começando a vida, se tu entrar para esse meio automotivo, tu vai estar empregado sempre. Vai ter lugar, tem espaço. Vendedor de peça, consultor técnico, garantista, mecânico, gerente, né? Enfim, tem espaço para isso. Isso é muito legal, né, Giba? E eu acho que o mercado automotivo também está se moldando, né? A gente vem numa onda muito forte de venda de veículos elétricos. E aí eu queria entrar nesse tema contigo porque a gente fala sobre o futuro, mas o elétrico ele não é um futuro, ele já é uma realidade para nós, né? Realidade. Dentro das tuas marcas já existem veículos elétricos e aí tem outras concorrentes também. Como que é essa mudança de chave? Tu acha que o público ele vai continuar sendo aquele público olho no olho ou ele está sendo mais voltado para essa nova geração que é mais virtual, até com veículos elétricos, que tudo hoje é mapeado, tudo pelo celular, liga, desliga? O que tu acha? Como que vai ser meio que o futuro de pós-vendas para o atendimento dos veículos eletrificados? Vai ter que se adaptar, né? Vai ter que se adaptar, porque tu para pensar assim, né? Vamos pegar um veículo Volvo, por exemplo, EX30. Primeira revisão faz com 30 mil quilômetros. E não tem óleo para trocar, ele é 100% elétrico. Segunda revisão com 60 mil quilômetros. Quantas revisões tu já fez num carro a combustão até os 60? Se ela for de 10 em 10, são 6. Né? Então, assim, muda completamente. Então, assim, as oficinas mecânicas, as concessionárias vão ter que se adaptar, porque vai mudar tudo. Já mudou, né, esse formato. Mas eu, particularmente, eu não vejo assim que é um negócio que vai... O elétrico, 100% elétrico, não vai ser tão rápido assim. O híbrido, sim, né? O Brasil não tem estrutura para 100% elétrico. Eu andei com carro elétrico um certo tempo, fantástico, o carro é maravilhoso assim, para andar, mas tu passa alguns trabalhos, né? Quero ir daqui a Torres. Tu tem que dar uma olhadinha onde é que tu carrega no caminho. E aí tu chega lá no caminho, tem um carregador e tá lá o Lucas já com o carrinho dele lá, plugado lá, né? E aí tu tem que sentar e esperar e rezar para que seja rápido a carga dele, né? Então, agora o híbrido não, né? O híbrido tu tem autonomia, né? Acabou a bateria, tu vai na combustão ali. Então, acho que o híbrido é o que cresce muito mais, né? Mais rápido. E o elétrico eu acho que vai vindo aos poucos, assim, né? Tem muita estrutura para colocar. E para o próprio pós-vendas, assim, Juba, tu identificando essa parte mais voltada para a parte mecânica, né? Pô, falando de veículos elétricos, eles estão tirando a parte mecânica do sistema operacional do pós-vendas. Tu acha que vai ser um pós-vendas mais voltado para a funilaria, a partir, enfim, uma boa parte, quando entrar essa questão dos veículos elétricos, seja lá em 2030, 2040, tu acha que o pós-vendas ele vai estar muito mais preparado para atender a parte de funilaria do que a própria parte
de elétrico mesmo, enfim, não é nem falar que é Se tu mecânico. parar para analisar, a funilaria sempre existiu, né? E ela vai continuar. Né? O elétrico não vai não vai bater mais carro elétrico, né, do que carro a combustão. Então vai seguir no mesmo, eu entendo que segue no mesmo fluxo. Talvez até menos, né? Porque os carros têm muita tecnologia hoje que evitam até acidentes, né? Freio sozinho, né? Sistema de condução. Mais recursos, né? Mais recursos. Então, a tendência talvez seja até de diminuir o número de sinistros. Agora, o que cai drasticamente é o faturamento das oficinas mecânicas, né? Não tem óleo, não tem correia para trocar, não tem filtro do combustível, não tem filtro de óleo. Só no fato da primeira revisão, com 30 mil, que nem tu falou. Pega o Nissan Leaf, primeira revisão troca, acho que é o filtro do ar-condicionado. Geralmente. Se não me engano, é isso que troca. Ou troca, na segunda, daí troca o líquido de freio e o filtro. Não tem. O mecânico, né, e a concessionária vai ter que se adaptar a esse novo cenário e reinventar o negócio. Tu acha que a ideia de programação para um mecânico hoje seria se tornar um especialista em software, basicamente, e programação, né? Eu, como vim da elétrica, né, eu sempre tive muita facilidade, né, com elétrica. E de um eletricista, tu faz um mecânico fácil. Agora, tu fazer de um mecânico virar um eletricista é uma dificuldade grande, assim. O mindset de pensamento é diferente. É muito difícil um mecânico se tornar um eletricista, de dizer, pô, esse cara conhece de elétrica. Ele domina, obviamente, né? Mas ele tem que ter um perfil de gostar da elétrica. Né? Se tu perguntar para da minha geração aí, quem gosta de mexer com elétrica, são pouquíssimos. Eu era aficionado, adorava. Até hoje fuço em algumas coisas assim, mas estou muito por fora, né, até do próprio carro elétrico. Mas para eu aprender mecânica foi muito mais fácil. O contrário, não. O sistema, eu acho, né? O método de análise de um eletricista, ele é bem diferente de uma visão mecânica, né? Mecânica é chave, aperto e tal, e vida que segue. O eletricista, ele mecânico, precisa... né? Exato. Mecânico. Bem o nome já diz, né? O eletricista, ele precisa estar um pouquinho... buscar novos recursos, digamos assim, né? Juvan, gostei muito aí do nosso papo, a gente tá chegando no final. Faltou a história Quero do... escutar a história, Faltou a história dos do ratos rato. uniformizados. Eu ia deixar até o público curioso, tá vendo? Eu fui trocando de assunto aqui, Verdade. mas faltou a história do rato. Não, ela é muito simples, assim, né? Causou curiosidade. De novo o Marcão, né? Nosso amigo Marcão. A Carlos Gomes tinha umas ratazanas, mas eram uns bichos desse tamanho, assim, né? E aí, então, a recepção ali, né? Como eu falei, né? E tu enxergava o telhadinho, né? Porque tinha uma baixada, tu enxergava o telhado onde tinha o estacionamento dos carros, né? E de vez em quando os ratão passavam lá, né? Aí tinha uma senhora, né, sentada, toda elegante, né, deixou seu Nissan Sentra na época para revisão, ficou sentada na nossa mega recepção lá, esperando, né, sua bolsinha da Louis Vuitton ali assim, né? Aí daqui a pouco ela olha assim, né, olha pro Marcão, um rato! Aí o Marcão olha para ela e diz assim, ele tá de uniforme? Não tá. Não, então esse aí não é dos nossos. Se não Se tá saiu bem, se saiu bem. E a mulher riu, começou a rir de um jeito assim. Ai, meu cara, Deus que do céu. louco. Se saiu bem, se saiu bem. Não, cara, é cada uma assim que não dá, né, Juvan? Juvan, agora sim, estamos chegando no final e, pô, muito bom te receber aqui. Eu acho que foi muito prazeroso a gente compartilhar um pouquinho aí, entender um pouquinho da tua história. Para nós é uma fonte de inspiração também, né, para que a gente consiga trazer novos convidados com o mesmo espírito do Juvan, esse espírito alegre, feliz aí, com uma história, cara, forjada, como tu disse. Eu acho que essa é a palavra que define o Juvan, né? Saiu da forja e, cara, tu tá onde tá porque tu aceita desafios novos. E muitas vezes as pessoas não querem, né? Eu quero ficar aqui no meu cantinho e tal. E tu vê que é um cara que, pô, tu já passou por tanta coisa e mesmo assim, a cada... enfim, cada degrau que tu vai subindo, tu quer te desafiar mais e mais, e isso é muito gratificante, assim, Juvan. Obrigado mais uma vez por ter vindo e queria que tu deixasse um recado para quem está começando agora. O que tu pode sugerir, até para gestores, para quem quer entrar no mercado automotivo, o que tu sugere aí para essa geração nova aí? Bom, Lucas e Jeff, primeiro eu quero agradecer vocês a oportunidade que vocês me deram, né? Achei muito legal o projeto, né? Falei no início, e desejar, assim, boa sorte, sucesso, parabéns pela audácia, né, de vocês reinventarem o negócio, né, projeto piloto.
E desejo toda a sorte do mundo para vocês. E recado que eu poderia deixar, primeiro aproveitar o momento assim, agradecer aos meus pais, né? Seu Pernambuco, né? Ninguém conhece ele por José, né? Se falar o José, não vão saber quem é. É a minha mãe, né? Amo vocês, né? Os meus 2 irmãos, né? O Gilmar, né? E o Adriano, meus parceirão de vida. E a minha família, né? A Cris, né? Minha esposa, fiel escudeira, te amo muito. E aos meus filhos, né? Vitor e a Vitória, Vitinho, nem falamos do Vitor, né? Das viagens de moto dele, né? Meu motociclista especial. E um recado que eu poderia deixar, assim, eu gosto muito de uma frase do Charlie Chaplin, que diz assim, que a persistência é o caminho do êxito. Então, eu levo muito isso. Né? Se eu colocar foco em alguma coisa e eu achar que aquilo é importante para a minha vida, vai fazer diferença para mim, para minha família, principalmente, eu vou até o fim. Né? Eu não desisto, né? Eu não paro quando eu canso, eu paro quando eu termino. Então, para essa gurizada nova aí que está chegando, eu deixo essa frase aí para vocês, que a persistência é o caminho do êxito. Sensacional. Sensacional, Para nós é um Gilvan. aprendizado também aí, a gente está contigo, né? Te agradecer também mais uma vez, assim como o Lucas fez, porque é muito bom, muito gratificante para a gente estar tendo o Gilvan Oliveira aí como nosso primeiro convidado aqui também. O piloto do Projeto Piloto, né, Gilvan? E, cara, queria agradecer muito também, nunca esquecendo, no cara que abriu as portas para nós aqui. Hoje a gente está no estúdio Atitude Vídeo Produtora, fica aqui em Canoas. Pessoal, não sei se vocês repararam aqui, mas esse cenário ele é todo em chroma key. Então, esse cenário não existe, porque existem essas cadeirinhas aqui, a canequinha, o Gilvan aqui, tá aqui. Nós somos reais, né? Nós somos reais. Mas assim, quem faz a mágica acontecer é o Luciano Fernandes, dono da Atitude Vídeo, junto com o time dele, com o Brunão lá da edição. Cara, os caras são fantásticos. Se vocês quiserem vir aqui conhecer o estúdio, apareçam, vão ser super bem recebidos para poder gravar, fazer comercial. Vai ser fantástico. E vocês podem seguir também no Instagram, Atitude Vídeo, e podem seguir também o Projeto Piloto, Projeto Piloto podem BR. seguir, não. Podem Eles seguir, vão devem seguir, né? né? Eles devem seguir, Devem né? seguir, né, no Instagram. Para quem está assistindo no YouTube, né, segue no Instagram, então, @Projeto Piloto BR, @Atitude Vídeo. E @Los Guerreiros também, Los né? Guerreiros. Los Guerreiros. Não tem arroba, nós só temos Ah, e o canal no YouTube? YouTube. Ah, é só o canal no Tem YouTube. o meu arroba, né? Que é Gilvan 88808. Né? E o YouTube é Los Guerreiros Expedição Atacama. Perfeito, fantástico. Sensacional. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Espero que tenham gostado. E tem uma Temos última mais pergunta uma para a gente pergunta. poder encerrar. Gilvan, quem tu gostaria que viesse sentar nessa cadeirinha e pudesse contar um pouquinho da história para nós aí? Pô, que pergunta bacana aí, Lucas. Acho que tem um monte de gente que são especiais assim do meu convívio, que eu gostaria de ver aqui. Mas tem uma pessoa assim que ela é inspiradora, né, dentro da empresa que eu trabalho, a qual eu tenho como na verdade um mestre, né, na arte de visão, de enxergar o negócio, que para mim eu acho que ficaria muito feliz de ver ele sentado aqui, que é o senhor Marco Narras, que é o dono do Grupo IESA, né? Se me permitirem, eu vou estender esse convite a ele. Perfeito. Senhor Marco, ficaríamos muito gratos e muito felizes se o senhor honrados pudesse também. sentar aqui e contar um pouquinho sobre a sua história aí. Gilvan, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Valeu mesmo. Obrigado, gurizada. E é isso, pessoal. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima.